Seja bem-vindo ao canal Áudio Cripto. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Canal Áudio Cripto apresenta A Revolta de Atlas, audiobook. Autora: Ayn Rand. Volume 2, Isso ou Aquilo. Capítulo 3, Chantagem Branca. Que horas são? Tarde demais, pensou Rearden, porém respondeu, não sei. Ainda não é meia-noite. Lembrou-se de que estava de relógio, e acrescentou, 20 para meia-noite. Vou pegar um trem e voltar para casa, disse Lilian. Rearden ouviu a frase, que demorou a atravessar as passagens superlotadas que levavam à sua consciência. Ele estava parado, em pé, distraído, olhando para a porta da suíte. Estavam alguns andares acima do salão da festa. Depois de uns instantes, respondeu automaticamente, a esta hora? Ainda é cedo. Ainda há muitos trens em funcionamento. Você pode ficar, se quiser, é claro. Não, eu acho que prefiro ir para casa. Rearden não disse nada. E você, Henry? Você pretende ir para casa esta noite? Não, acrescentou. Tenho compromissos aqui amanhã. Como você quiser. Lilian sacudiu os ombros e o chale lhe caiu nos braços. Ela foi em direção à porta do quarto, mas parou. Odeio Francisco de Anconia, lhe disse ela, tensa. Por que ele veio à festa? E por que não ficou de boca fechada, pelo menos até amanhã de manhã? Rearden não disse nada. É criminoso o que ele permitiu que acontecesse com a companhia dele. É claro que ele não passa de um playboy decadente, mas o fato é que uma fortuna dessas proporções é uma grande responsabilidade, e negligência tem limite. Rearden olhou para o rosto de Lilian. Havia nele uma tensão estranha, uma agudeza nas feições que a fazia parecer mais velha. Ele tinha um compromisso com os acionistas, não é? Não é, Henry? Você se incomoda se eu lhe pedir para não falar nisso? Ela fez um movimento com os lábios, apertando-os e os torcendo, o que equivalia a um dar de ombros, e entrou no quarto. Rearden permaneceu à janela, olhando para os automóveis que passavam lá embaixo, deixando que os olhos se distraíssem, enquanto sua faculdade de visão estava desativada. Sua mente ainda se mantinha focalizada na multidão e em duas figuras paradas no meio dela. Mas, assim como a cena do salão permanecia no limiar de sua visão, também a ideia de que ele tinha de fazer alguma coisa permanecia no limiar de sua consciência. Por um momento, esforçou-se para apreendê-la. Era a ideia de que ele tinha de tirar o traje a rigor. Porém, mais além do limiar, havia a sensação de relutância em se despir na presença de uma mulher desconhecida, e, por isso, ele se esqueceu da ideia no instante seguinte. Lilian voltou à sala da suíte, tão impecavelmente vestida quanto estivera ao chegar. O conjunto bege de viagem destacava suas formas com eficiência e o chapéu inclinado sobre um lado da cabeça não ocultava os cabelos ondulados. Balançava de leve a mala que carregava, como se para demonstrar sua capacidade de carregá-la. Mecanicamente, Rearden esticou o braço e lhe tomou a mala. O que você está fazendo? Perguntou ela. Vou levá-la à estação. Assim? Você nem trocou de roupa. Não faz mal. Não precisa me levar. Pode deixar que eu me arranjo sozinha. Se você tem compromissos amanhã, é melhor ir se deitar. Rearden não disse nada, mas andou com ela até a porta, abriu-a para Lilian e a acompanhou até o elevador. Permaneceram em silêncio no táxi que os levou até a estação. Nos momentos em que Rearden se lembrava de que Lilian estava presente, percebia que sua postura era perfeita, quase exagerando seu autocontrole absoluto. Ela parecia bem desperta e satisfeita, como se estivesse começando uma viagem de manhã cedo. O táxi parou à entrada do terminal Taggart. As luzes brilhantes que iluminavam as grandes portas de vidro davam ao local uma impressão de segurança e atividade que independia da hora. Lilian, muito lépida, saltou do táxi, dizendo: Não precisa sair. Pode voltar. Você vai jantar em casa amanhã ou no mês que vem? Eu telefono, disse Rearden. Ela lhe acenou com a mão enluvada e desapareceu no terminal iluminado. Quando o táxi partiu,
Riarden deu ao motorista o endereço de Dagny. O apartamento estava escuro quando entrou, mas a porta do quarto estava entreaberta e ele ouviu a voz de Dagny. Oi, Hank. Ele entrou, perguntando: Você estava dormindo? Não. Riarden acendeu a luz. Ela estava deitada, a cabeça apoiada no travesseiro, os cabelos soltos lhe caindo pelos ombros, como se ela estivesse imóvel havia muito tempo, mas seu rosto estava plácido. Parecia uma menina, com o colarinho severo da camisola azul clara cobrindo todo o seu pescoço, porém a frente da camisola contrastava com a severidade do colarinho, com um bordado azul claro que parecia luxuosamente adulto e feminino. Riarden sentou-se na beira da cama e ela sorriu, percebendo que a formalidade rígida de seu traje tornava o ato de sentar simples e naturalmente íntimo. Ele sorriu também. Viera preparado para rejeitar o perdão que ela lhe concederá na festa, como quem rejeita um favor de um adversário generoso demais. Porém, em vez disso, estendeu a mão e a passou pela testa de Dagny, acariciando seus cabelos, num gesto de ternura protetora, percebendo de repente que era delicada como uma criança, essa adversária que vinha enfrentando o desafio da força dele, mas que deveria estar recebendo sua proteção. Você arca com um fardo pesado demais, disse ele, e sou eu que o torno ainda mais pesado, não, Hank? Você sabe que isso não é verdade. Sei que você tem força suficiente para não se deixar magoar, mas eu não tenho o direito de abusar dessa força. Mas é o que eu faço, e não tenho solução, nenhuma compensação a oferecer. Só posso admitir o fato e assumir que não tenho como lhe pedir perdão. Não há o que perdoar. Eu não tinha o direito de trazê-lo até você. Não fiquei magoada. Só que, e sim, ver você sofrer daquele jeito, foi duro de suportar. Não acredito que o sofrimento compense nada, mas o que quer que eu tenha sofrido não foi o bastante. Se há uma coisa que eu odeio é falar no meu sofrimento, é coisa que só interessa a mim. Mas se você quer saber, e aliás já sabe, admito que foi terrível para mim. E pena que não foi pior, pelo menos estou me punindo. Falou com severidade, sem emoção, como se pronunciasse um veredicto inclemente sobre si próprio. Dagny sorriu com tristeza, lhe tomou a mão e a levou aos lábios, sacudindo a cabeça para manifestar sua rejeição daquela sentença, escondendo seu rosto na mão dele. O que você quer dizer? Perguntou ele baixinho. Nada. Então ela levantou a cabeça e disse com firmeza: Hank, eu sabia que você era casado. Eu sabia o que estava fazendo e optei por fazê-lo. Você não me deve nada, não tem nenhum dever a cumprir. Ele sacudiu a cabeça lentamente, discordando. Hank, não quero nada de você senão o que quer me dar. Lembra que uma vez você me chamou de comerciante? Quero que você só procure seu próprio prazer em mim. Se você quer continuar casado, sejam quais forem os motivos, não tenho o direito de me ressentir disso. O comércio que pratico é saber que a felicidade que você me dá é paga pela felicidade que você encontra em mim, não pelo seu sofrimento nem pelo meu. Não aceito sacrifícios nem os faço. Se você me pedisse mais do que o que você representa para mim, eu recusaria. Se me pedisse que largasse a estrada de ferro, eu largaria você. Se o prazer de um tem que ser pago pelo sofrimento do outro, então é melhor que não haja comércio nenhum. Uma transação comercial na qual um sai lucrando e o outro sai perdendo é uma fraude. Você não faz isso no seu trabalho, Hank. Não o faça na sua vida. Como um fundo musical, por trás das palavras de Dagny, Riarden ouvia as palavras que Lilian lhe dissera e percebia a distância que havia entre as duas, a diferença entre o que uma e outra procuravam nele e na vida. Dagny, o que você pensa do meu casamento? Não tenho o direito de pensar nada dele. Você deve pensar nisso. Eu pensava, antes daquela noite na casa de Elise Wyatt. Depois, não. Você não me perguntou nada a respeito desse assunto. E nunca vou perguntar. Riarden permaneceu em silêncio por um momento. Depois, encarando-a, como que para ressaltar que era a primeira vez que rompia aquela privacidade que Dagny sempre lhe concedera, disse: Queria lhe dizer uma coisa, não toco nela desde aquela noite na casa de Elise Wyatt. Ótimo. Você achava que eu seria capaz disso? Nunca me permiti pensar nisso. Dagny, você quer dizer que se eu tivesse, você aceitaria isso, também? Aceitaria.
você não sentiria ódio? Um ódio maior do que eu seria capaz de exprimir em palavras. Mas, se fosse essa a sua escolha, eu a aceitaria. Quero você, Hank. Riarden tomou sua mão e a levou aos lábios. Ela sentiu o conflito momentâneo que surgiu no corpo dele, no movimento súbito com que, quase caindo, ele se jogou sobre ela, com a boca sobre seu ombro. Depois, ele a puxou para frente, todo o seu corpo envolto na camisola azul clara, colocando-a sobre seus joelhos, e ficou a segurá-la, com violência, sem sorrir, como se odiasse as palavras que ela dissera e como se fossem as palavras que ele mais quisera ouvir. Riarden baixou a cabeça, aproximando-a da dela, e Dagny ouviu a pergunta que periodicamente reaparecia nas noites do último ano, sempre brotada dele de modo involuntário, como uma explosão súbita que traía uma tortura secreta e constante. Quem foi o primeiro? Ela tentou se afastar dele, mas Riarden aprendeu. Não, Hank, disse ela, com o rosto contraído. O movimento tenso e rápido dos lábios dele foi um sorriso. Sei que você não vai responder, mas não vou parar de perguntar, porque é isso que nunca vou aceitar. Pergunte a si próprio por que você não aceita. Ele respondeu, acariciando-lhe o corpo lentamente, dos seios até os joelhos, como se enfatizando sua posse sobre ela e ao mesmo tempo odiando essa posse. Porque, as coisas que você me permitiu fazer, eu não achava que você fosse capaz, nunca, nem mesmo a mim, mas saber que você é capaz e, ainda mais, que permitiu a outro homem, quis que lhe fizesse, que... Você percebe o que está dizendo? Que você também nunca aceitou o fato de eu desejar você, a possibilidade de eu querer você, tanto quanto a de querer o outro, antes. Ele sussurrou. É verdade. Dagny se desprendeu dele com um movimento brusco, contorcendo-se, e se pôs de pé, mas continuou olhando para ele, com um leve sorriso, e disse baixinho. Sabe qual é sua única culpa? Apesar de ter tanta capacidade para ter prazer, você nunca se permitiu isso. Sempre rejeitou o seu próprio prazer com muita facilidade. Sempre esteve disposto a suportar demais. Ele também disse isso. Ele quem? Francisco de Anconia. Riarden não entendeu porque teve a impressão de que aquele nome a chocou e de que ela pareceu hesitar um instante antes de perguntar. Ele disse isso a você? Nós estávamos falando sobre um assunto muito diferente. Depois de um momento, Dagny disse, calma. Vi você conversando com ele. Quem estava insultando quem dessa vez? Ninguém. Dagny, o que você pensa dele? Acho que ele fez isso de propósito, esse caos financeiro que vai estourar amanhã. Foi de propósito, sim, eu sei. Mas, enfim, o que você acha dele como pessoa? Não sei. Eu devia achar que ele era a pessoa mais depravada que já conheci. Devia? Mas não acha? Não. Não consigo me convencer disso. Riarden sorriu. É isso que é estranho nele. Sei que ele é um mentiroso, um vagabundo, um playboy barato, o ser humano mais irresponsável e inútil que sou capaz de imaginar. No entanto, quando olho para ele, sinto que é o único homem a quem eu confiaria a minha vida. Dagny conteve uma interjeição de espanto. Hank, você está dizendo que gosta dele? Estou dizendo que não sabia o que era gostar de um homem, não sabia como precisava disso, até conhecê-lo. Meu Deus, Hank, você foi seduzido por ele. É, acho que fui. Sorriu. Por que isso a assusta? Por quê? Porque acho que ele vai magoar você profundamente de algum modo terrível, e quanto mais você gostar dele, mais terrível vai ser suportar o choque. E você vai levar muito tempo para se recuperar, se é que você algum dia vai conseguir. Tenho a impressão de que eu devia alertá-lo contra ele, mas não consigo, porque não tenho certeza de nada a respeito dele, nem mesmo sei se ele é o melhor ou o pior homem do mundo. Não tenho nenhuma certeza quanto a ele, a não ser a de que gosto dele. Mas pense no que ele já fez. Não foi só a Jean Boyle que lhe prejudicou, e sim a você e a mim também, a quem da Nagger e a todos os outros, porque a gangue de Jean vai descontar em cima de nós, e vai ser outro desastre como o incêndio da Wyatt. O incêndio da Wyatt. Mas, sabe, acho que não ligo muito para isso. Que diferença faz mais um desastre? Está tudo indo por água abaixo mesmo, é só uma questão de ir um pouco mais depressa ou um pouco mais devagar.
Só nos resta tentar manter o navio flutuando durante o tempo que for possível e depois afundar com ele. É assim que ele se justifica? Foi isso que ele fez você sentir? Não. É isso que deixo de sentir quando falo com ele. O que é estranho é o que ele me faz sentir. O quê? Esperança. Dagny concordou com a cabeça, mecanicamente, sabendo que ela também já sentirá o mesmo. Não sei porquê, disse ele, mas olho para as pessoas e tenho a impressão de que elas são feitas só de dor. Ele, não. Você, não. Aquele desespero terrível está em toda parte. Só não o sinto na presença dele. E na sua. Somente. Dagny se aproximou de novo e sentou-se aos pés de Riarden, encostando o rosto em seus joelhos. Hank, ainda temos tanta coisa pela frente. E tanta coisa agora mesmo. Riarden olhou para aquela forma de seda azul contra suas roupas escuras, se abaixou até ela e disse, em voz baixa, Dagny, aquelas coisas que eu lhe disse naquela manhã na casa de Elise Wyatt. Acho que estava mentindo para mim mesmo. Eu sei. Em meio à garoa cinzenta, o calendário sobre os telhados informava, 3 de setembro. Sobre outro arranha-céu, um relógio informava, 10h40. Riarden voltava de carro para o Hotel Wayne Falkland. O rádio do táxi noticiava, com uma voz cheia de pânico, a queda da cobre de Anconia. Cansado, ele se recostou no banco. O desastre era como uma notícia velha, de anos antes. Não sentia nada, apenas uma sensação desagradável de impropriedade por estar de traje a rigor, de manhã. Não sentia nenhuma vontade de voltar do mundo onde estivera para o mundo garoento que via pelas janelas do táxi. Enfiou a chave na fechadura da porta de sua suíte no hotel, desejando voltar o mais depressa possível para sua escrivaninha e não ver nada ao seu redor. 3 coisas lhe atingiram a consciência ao mesmo tempo: a mesa do café da manhã, a porta aberta do quarto, revelando uma cama desfeita, e a voz de Lilian, dizendo: Bom dia, Henry. Ela estava sentada numa poltrona, usando a mesma roupa que vestira na véspera, só que sem a jaqueta e o chapéu. Sua blusa branca parecia recém-passada. Na mesa havia restos de um café da manhã. Ela estava fumando um cigarro com o ar de quem passou uma longa noite pacientemente em claro. Riarden ficou parado, e Lilian cruzou as pernas e se acomodou melhor na poltrona. Então perguntou: Não vai dizer nada, Henry? Ele parecia estar de uniforme, numa cerimônia oficial em que era proibido exibir as emoções. Quem tem que falar é você, disse ele. Você não vai tentar se justificar? Não. Não vai começar a me pedir perdão? Você não tem por que me perdoar. Não tenho mais nada a dizer. Você sabe a verdade. Agora seja o que você quiser. Ela deu uma risada curta, esfregando as costas no encosto da poltrona. Você não sabia que ia ser descoberto mais cedo ou mais tarde? Se um homem como você permanece puro como um monge por mais de 1 ano, você não imaginou que eu ia começar a desconfiar? Engraçado. Como é que, com toda a sua famosa inteligência, você foi apanhado em flagrante com tanta facilidade? Fez um gesto indicando o quarto e a mesa. Eu estava certa de que você não ia voltar para cá ontem à noite. E não foi difícil descobrir, perguntando a um funcionário da recepção, que há 1 ano você não passa uma noite neste hotel. Riarden não disse nada. O homem de aço inoxidável. Lilian riu. O homem das realizações, tão orado, que é tão melhor do que os outros. Ela é corista ou manicure numa barbearia exclusiva frequentada por milionários? Riarden permaneceu em silêncio. Quem é ela, Henry? Não vou responder a essa pergunta. Quero saber, pois vai ficar sem saber. Você não acha ridículo bancar o cavalheiro que quer proteger a moça? Como é que pode querer bancar o cavalheiro agora? Quem é ela? Já disse que não vou responder. Lilian deu de ombros. Acho que não faz muita diferença mesmo. Só existe um tipo padrão de mulher para esse objetivo. Sempre soube que por trás dessa máscara de asceta você não passa de um homem de sensualidade grosseira, que só busca na mulher uma satisfação animal que eu me orgulho de jamais lhe ter dado. Sabia que o seu tão propalado sentimento de honra algum dia viria abaixo e você seria atraído pelo tipo mais vulgar, mais barato de mulher, como qualquer marido infiel. Deu uma risada.
Aquela sua grande admiradora, a senhorita Dagny, ficou furiosa comigo só porque ousei dar a entender que talvez seu herói não fosse tão puro quanto os trilhos inoxidáveis que ele produz. E foi ingênua a ponto de imaginar que eu suspeitava de que ela pudesse ser o tipo de mulher que os homens consideram atraente para ter um relacionamento no qual o que menos lhes interessa é a inteligência. Eu conheci a sua verdadeira natureza, as suas verdadeiras inclinações. Não é? Riarden não disse nada. Sabe o que penso de você agora? Você tem o direito de me condenar do jeito que quiser. Ela riu. O grande homem de negócios que tinha tanto desprezo pelos fracos que se esquivavam ou fracassavam por não ter a mesma força de caráter e perseverança que ele. Como é que você se sente agora? Os meus sentimentos não devem lhe interessar. Você tem o direito de resolver o que quer que eu faça. Concordo com qualquer exigência que você fizer, menos uma, não me peça para largar a outra. Ah, eu jamais lhe pediria isso. Sei que você não pode mudar de natureza. Esse é o seu verdadeiro nível. Por trás de toda aquela empáfia de grande industrial, que saiu do nada, do fundo das minas, para chegar aos restaurantes mais exclusivos em trajes a rigor, nada mais apropriado a você do que voltar às 11 da manhã em traje a rigor. Você nunca subiu além do nível das minas. Lá é que é o seu lugar, seu e de todos esses príncipes da caixa registradora que saíram do nada. O lugar de vocês é o botequim da esquina sábado à noite, junto com os caixeiros viajantes e as coristas de boate. Você quer o divórcio? Ah, como seria bom para você! Que grande solução! Você não percebeu que eu sei que você quer o divórcio desde o nosso primeiro mês de casados? Se você sempre pensou assim, por que ficou comigo? Ela respondeu, severa. Você não tem mais o direito de fazer essa pergunta. É verdade, disse ele, pensando que uma única razão concebível poderia justificar aquela resposta, o amor que ela sentia por ele. Não, não vou pedir o divórcio. Você acha que, por causa de um caso seu com uma vagabunda qualquer, eu vou querer perder o meu lar, o meu nome, a minha posição social? Vou preservar todos os pedaços da minha vida que conseguir, tudo que não se basear numa coisa tão pouco sólida quanto a sua fidelidade. Não se iluda. Jamais me divorciarei de você. Quer você queira, quer não, você é casado e vai continuar casado. Se é o que você quer, vou. E, além disso, não vou aceitar, a propósito, porque você não se senta. Riarden continuou em pé. Por favor, diga o que você tem a dizer. Não vou aceitar nenhuma forma oficiosa de divórcio, como uma separação. Você pode continuar a ter o seu idílio nos metros e porões da vida, que são os lugares apropriados, mas para todo mundo você terá de se lembrar sempre de que eu sou a senhora Henry Riarden. Você sempre proclamou uma devoção tão exagerada à honestidade, agora quero vê-lo condenado a viver como o hipócrita que é na realidade. Quero que você mantenha sua residência na casa que é oficialmente sua, mas que agora passará a ser minha. Como quiser. Ela se recostou, numa posição deselegante, as pernas abertas, os braços paralelos sobre os braços da poltrona, como um juiz que pode se dar ao luxo de ser desleixado. Divórcio? Disse ela, com uma risada cruel. Será que você achava que ia se safar com tanta facilidade? Que ia bastar me dar uma pensão de alguns milhões? Você está tão acostumado a comprar tudo o que quer que não concebe coisas não comerciais, não negociáveis, que não podem ser objeto de nenhum tipo de comércio. Você não consegue acreditar que exista uma pessoa que não tem o menor interesse por dinheiro. Não consegue imaginar o que isso significa. Pois acho que você vai aprender. Ah, é claro que vai aceitar qualquer exigência que eu faça daqui para frente. Quero que você fique naquele seu escritório do qual você tanto se orgulha, nas suas preciosas usinas, e fique bancando o herói que trabalha 18 horas por dia, o gigante da indústria que carrega o país nas costas, o gênio que está acima da humanidade que geme, mente e rouba. Então quero que você chegue a casa e enfrente a única pessoa que sabe quem você é na realidade, que sabe qual o verdadeiro valor da sua palavra, da sua honra, da sua integridade, do seu famoso amor próprio. Quero que você encare, na sua própria casa, a única pessoa que o despreza e que tem o direito de desprezá-lo. Quero que olhe para mim cada vez que construir mais um alto forno, ou quebrar mais uma vez os recordes de produção de aço, ou ouvir aplausos e elogios, cada vez que você sentir orgulho,
cada vez que se sentir limpo, cada vez que se embriagar com a ideia da sua própria grandeza. Quero que você olhe para mim cada vez que ouvir algo a respeito de alguma depravação, ou se indignar com a corrupção humana, ou desprezar a canalice de alguém, ou for prejudicado por um novo ato de extorsão praticado pelo governo. Quero que você olhe e saiba que não é melhor, não é superior a ninguém, que não tem direito de condenar nada. Quero que olhe para mim e veja o destino do homem que tentou construir uma torre que chegasse até o céu, ou do homem que tentou chegar até o sol com asas de cera, ou do homem que tentou se fazer passar por modelo de perfeição. Em algum lugar, fora de si, distante, como se num cérebro que não fosse o seu, Riordan percebeu o pensamento de que havia alguma falha naquele castigo que ela queria que ele suportasse, alguma contradição interna, à parte qualquer consideração de justiça, qualquer erro de cálculo prático que destruiria tudo se fosse descoberto. Ele não tentou descobri-lo. O pensamento passou como uma observação momentânea, feita com uma curiosidade desapaixonada, para ser retomado em algum futuro distante. No momento não havia nada dentro de si que lhe permitisse se interessar ou reagir. Seu cérebro estava entorpecido pelo esforço de manter o mínimo de sentimento de justiça contra a maré avassaladora da repulsa, tão forte que despia Lilian de sua forma humana, derrotava todos os argumentos com que ele tentava se convencer de que não tinha o direito de sentir essa repulsa. Se ela é abominável, pensou Riordan, fui eu que a tornei assim. Era desse modo que ela reagia à dor, e impossível prescrever a reação específica de um dado indivíduo ao sofrimento, ninguém tinha o direito de condená-la, ele menos que ninguém, já que fora ele o causador do sofrimento. Mas não via nenhum sinal de dor nela. Talvez aquele ódio fosse a única maneira como Lilian podia reagir a seu sofrimento, pensou ele. Agora Riordan só pensava em resistir, durante mais alguns instantes, à repulsa que sentia. Quando ela parou de falar, ele perguntou: acabou? Acho que sim. Então é melhor você pegar o trem e voltar para casa. Quando Riordan começou a executar os movimentos necessários para despir o traje a rigor, constatou que seus músculos estavam exaustos, como se após um longo dia de trabalho físico extenuante. Sua camisa engomada estava mole de suor. Não restava em si nenhum pensamento, nenhum sentimento, só uma sensação que era a mistura dos vestígios de ambos, a sensação de haver conseguido a maior vitória de sua vida. Lilian havia saído daquela suíte de hotel viva. Ao entrar no escritório de Riordan, o Dr. Floyd Ferris tinha no rosto a expressão de quem está tão convicto do sucesso de seu empreendimento que se pode dar ao luxo de sorrir com benevolência. Falava com uma confiança tranquila e alegre. Riordan tinha a impressão de que era a confiança de um jogador profissional trapaceiro, que dedicou esforços extraordinários à tarefa de decorar todas as variações possíveis e agora está confiante de que todas as cartas do baralho estão marcadas. Bem, Sr. Riordan, disse ele, saudando o industrial, não imaginava que até mesmo uma pessoa como eu, que já compareceu a tantas cerimônias públicas e apertou tantas mãos famosas, ainda seria capaz de se empolgar ao conhecer um homem eminente, mas é assim que me sinto neste momento, acredite o senhor ou não. Muito prazer, disse Riordan. O Dr. Ferris sentou-se e fez alguns comentários sobre as cores das folhas no mês de outubro, que observara ao longo da estrada em sua viagem de carro. Viera de Washington especificamente para se encontrar com o Sr. Riordan em pessoa. Este não disse nada. O Dr. Ferris olhou pela janela e fez um comentário sobre as siderúrgicas de Riordan, as quais, segundo ele, constituíam um dos empreendimentos produtivos mais importantes do país. Não era isso que o senhor pensava do meu produto há 1 ano e meio, afirmou Riordan. O Dr. Ferris franziu o senho por um instante, como se houvesse deixado passar uma carta marcada e isso quase lhe custasse o jogo. Depois deu uma risadinha, como se tudo estivesse de novo sob controle. Isso foi há 1 ano e meio, Sr. Riordan lhe disse, com simplicidade. O tempo passa, e as pessoas mudam. Quer dizer, as mais sábias. A sabedoria consiste em saber quando lembrar e quando esquecer. A coerência não é um hábito mental que se deva praticar nem esperar da espécie humana. Então se pôs a falar sobre a tolice que é ser coerente num mundo onde nada é absoluto, salvo o princípio de fazer concessões. Falava a sério, mas com informalidade, como se os dois estivessem conscientes de que não era esse o assunto principal da reunião.
No entanto, curiosamente, ele falava não em tom de preâmbulo, e sim de pós-fácil, como se a questão principal já estivesse resolvida há muito tempo. Quando o Dr. Ferris falou pela primeira vez a não concorda, Riordan aproveitou a deixa e disse: "Por favor, diga qual a natureza da questão urgente que o levou a solicitar esta reunião." O Dr. Ferris pareceu surpreso, sem entender, por um momento. Depois disse, num tom alegre, como se lembrasse um assunto sem importância que pudesse ser resolvido rapidamente: "Ah, sim. Era a questão das datas de entrega de metal Riordan ao Instituto Científico Nacional. Gostaríamos de receber 5.000 toneladas até 1º de dezembro, e depois o restante da encomenda pode esperar até 1º de janeiro. Riordan permaneceu imóvel, olhando para o outro sem dizer nada, por muito tempo. A cada momento que se passava, o tom de voz alegre do Dr. Ferris, que ainda ressoava na sala, parecia mais ridículo. Quando ele já temia que Riordan não fosse responder nada, este disse: "Aquele guarda de trânsito de perneiras de couro que vocês mandaram aqui não entregou um relatório sobre a conversa que tivemos?" "Mas sim, Sr. Riordan, porém. O que mais o senhor quer ouvir de mim?" "Mas isso foi há 5 meses, Sr. Riordan. De lá para cá ocorreu um evento que certamente fez com que o senhor mudasse de ideia e portanto não vai criar nenhum problema para nós, como nós não vamos criar nenhum problema para o senhor." "Que evento?" "Um evento do qual o senhor tem muito mais conhecimento do que eu, mas, como vê, eu também tenho conhecimento dele, embora o senhor preferisse que eu não tivesse." "Que evento?" "Já que é um segredo seu, Sr. Riordan, por que não deixar que permaneça em segredo? Quem é que não tem segredos hoje em dia? O Projeto X, por exemplo, é um segredo. O senhor tem consciência, é claro, de que poderíamos adquirir o seu metal fazendo aquisições de pequenas quantidades por meio de diversos órgãos do governo, os quais então o entregariam a nós, e o senhor não poderia fazer nada. Mas para isso seria necessário revelar a muitos desses burocratas imbecis." O Dr. Ferris sorriu com uma franqueza cativante. "Ah, e sim, nós nos detestamos mutuamente tanto quanto o público nos detesta. Mas seria necessário revelar a muitos outros burocratas o segredo do Projeto X, o que seria altamente indesejável no momento, como também o seria qualquer publicidade na imprensa a respeito do projeto. Se tivermos de processar o senhor por se recusar a cumprir uma ordem do governo, mas se o senhor fosse julgado por uma outra acusação, muito mais séria, em que o Projeto X e o Instituto Científico Nacional não estivessem envolvidos, e em que o senhor não pudesse levantar nenhuma questão de princípio nem conquistar a simpatia do público. Bem, isso não seria problema nenhum para nós, mas custaria ao senhor mais do que lhe seria interessante. Assim, a única coisa prática que o senhor pode fazer é nos ajudar a manter o nosso segredo enquanto nós mantemos o seu. E, como o senhor certamente sabe, podemos impedir que todos os burocratas façam qualquer coisa contra o senhor por quanto tempo quisermos. Que evento, que segredo e que coisa contra mim? Ora, Sr. Riordan, não seja criança. As 4.000 toneladas de metal Riordan que o senhor entregou a Kindanagger, naturalmente, disse o Dr. Ferris, num tom de naturalidade. Riordan não disse nada. As questões de princípio são tão incômodas, disse o Dr. Ferris, sorrindo, e são uma grande perda de tempo para todas as partes envolvidas. O senhor vai querer ser o mártir dos seus princípios, em circunstâncias em que ninguém vai saber o que está fazendo, só nós dois, em que não terá oportunidade de dizer nada sobre a questão e os princípios em jogo, em que o senhor não será um herói, o criador de um novo metal espetacular, que se defende de inimigos cujos atos podem parecer um tanto repreensíveis aos olhos do público, e sim um criminoso comum, um industrial ganancioso que violou a lei apenas para ter lucro, um especulador no mercado negro que desrespeitou a legislação que visa proteger o interesse do público, um herói sem glória e sem público, que não vai conseguir mais do que meia coluna na página 5 do jornal? O senhor realmente quer ser um mártir assim? Porque é desse modo que a questão se coloca agora. Ou o senhor nos entrega o metal Riordan ou pega 10 anos de cadeia, juntamente com seu amigo Danagger. Como biólogo, o Dr. Ferris sempre fora fascinado pela teoria de que os animais tinham a capacidade de cheirar a presença do medo e tentara desenvolver essa capacidade em si próprio. Observando Riordan,
Concluiu que havia muito tempo ele resolvera ceder, pois não percebia o menor sinal de medo nele. Quem foi o informante? Perguntou Rearden. Um dos seus amigos, Sr. Rearden, o dono de uma mina de cobre no Arizona, que nos avisou que o senhor havia comprado uma quantidade de cobre maior do que a normal no mês passado, acima do necessário para a cota mensal de produção de metal Rearden que a lei lhe permite. O cobre é um dos ingredientes do metal Rearden, não é? Era a única informação de que precisávamos. O restante foi fácil. O senhor não deve culpar muito o dono da mina de cobre. Como sabe, os produtores de cobre andam tão apertados atualmente que ele teve de oferecer alguma coisa de valor para obter um favor, um enquadramento na categoria de a necessidade essencial em que suspendeu algumas das restrições e lhe deu um pouco de tempo para respirar. A pessoa para quem ele vendeu a informação sabia onde teria mais valor, e portanto a vendeu a mim, em troca de alguns favores de que precisava. Assim, todas as provas necessárias, bem como seus próximos 10 anos de vida, estão agora em minhas mãos. E estou lhe oferecendo uma negociação. Estou certo de que o senhor não fará objeções, já que negociar é sua especialidade. Pode ser de forma um pouco diferente do tipo de negociação que fazia quando jovem, mas o senhor, que é um negociante inteligente, sempre soube se aproveitar das mudanças de circunstâncias, e são estas as atuais circunstâncias. Assim, não será difícil para o senhor ver qual é a solução que mais lhe interessa e agir do modo adequado. Rearden disse, com calma. No tempo em que eu era jovem, isso se chamava chantagem. O Dr. Ferri sorriu, e é isso mesmo, Sr. Rearden. Entramos numa época muito mais realista. Porém havia uma sutil diferença entre o chantagista tradicional e o Dr. Ferris, pensou Rearden. O chantagista manifestaria o prazer de apanhar sua vítima em flagrante e reconheceria que ela estava errada, e faria uma ameaça à vítima, deixando claro o perigo a que ambos estavam expostos. Com o Dr. Ferris era diferente. Agia como se estivesse fazendo uma coisa perfeitamente normal e natural, como se estivesse seguro de sua situação, sem qualquer tom de condenação, mas de camaradagem, uma camaradagem baseada no desprezo por si próprio, tanto para um quanto para outro. A sensação súbita que fez Rearden se debruçar para frente, como quem está interessado, foi a de que estava prestes a descobrir algo, a avançar mais um passo naquele caminho que divisara vagamente. Vendo o olhar de interesse de Rearden, o Dr. Ferri sorriu e se felicitou por haver feito a jogada correta. Agora o jogo estava claro para ele. As marcas estavam aparecendo na ordem correta. Alguns homens, pensou ele, fazem qualquer coisa, desde que não se dê nome aos bois, mas esse quer franqueza. É mesmo o realista e inflexível que eu esperava encontrar. O senhor é um homem prático, disse o Dr. Ferris, num tom simpático. Não entendo por que não quer acompanhar os tempos. Por que não se adapta e joga conforme as regras? O senhor é mais inteligente que a maioria deles. É um homem de valor. Há muito tempo queremos que seja um dos nossos, e, quando soube que o senhor estava tentando se aliar a Jim Taggart, compreendi que chegara a hora de conquistá-lo. Mas deixe o Taggart para lá, ele não é nada, é fichinha. Parta logo para os pesos pesados. Nós podemos usar o senhor, e o senhor pode nos usar. Quer que a gente acabe com o Warren Boyle? Ele lhe deu uma tremenda surra. Quer que a gente apare as asas dele um pouco? É possível. Ou quer que a gente mantenha o Ken da Nagger na linha? Veja só como o senhor agiu de modo pouco prático nesse caso. Sei porque o senhor lhe vendeu o metal, porque precisa do carvão dele. Então o senhor se arrisca a ser preso e pagar multas enormes, só para ficar bem com da Nagger. O senhor acha isso um bom negócio? Agora, faça um trato conosco e dê a entender a ele que, se ele não andar na linha, ele vai preso, mas o senhor não, porque tem amigos que ele não tem. E nunca mais o senhor vai precisar se preocupar com seu abastecimento de carvão. Essa é a maneira moderna de fazer negócios. Pense bem qual é a mais prática. E, diga-se o que se disser a respeito do senhor, ninguém nega que é um grande homem de negócios e um realista com os pés bem na terra. É verdade, disse Rearden. Era o que eu pensava, disse o Dr. Ferris.
O Senhor enriqueceu a partir do nada numa época em que a maioria das pessoas estava indo à falência, sempre conseguiu contornar obstáculos, manter suas siderúrgicas funcionando e ganhar dinheiro. Não é essa a sua reputação. Por isso o Senhor não ia querer agir de modo pouco prático agora, não é? Para quê? Que diferença faz, desde que o Senhor continue a ganhar dinheiro? Deixe as teorias para gente como Baal-Feoban, e seja quem o Senhor realmente é, ponha os pés na terra. O Senhor não é o tipo de pessoa que deixa os sentimentos interferirem nos negócios. Não, lhe disse Riarden lentamente. Nenhuma espécie de sentimento. O Dr. Ferris sorriu. O senhor pensa que a gente não havia percebido isso? Perguntou, no tom de voz de um criminoso que mostra a um colega de profissão que é mais esperto que ele. Esperamos um bom tempo até termos alguma coisa contra o senhor. Gente honesta como o senhor dá muito trabalho, muita dor de cabeça. Mas sabíamos que mais cedo ou mais tarde teríamos uma oportunidade. E conseguimos. O senhor parece satisfeito. E não tenho razão para estar? Afinal de contas, eu violei uma das suas leis. Ora, para que acha que elas foram feitas? O Dr. Ferris não percebeu a expressão que surgiu subitamente nos olhos de Riarden, a expressão de quem vê pela primeira vez aquilo que esperava ver. O Dr. Ferris já havia passado do estágio de ver e estava ocupado em dar os últimos golpes no animal preso numa armadilha. O senhor realmente pensava que a gente queria que essas leis fossem observadas? Indagou o Dr. Ferris. Nós queremos que sejam desrespeitadas. É melhor o senhor entender direitinho que não somos escoteiros, não vivemos numa época de gestos nobres. Queremos é poder e estamos jogando para valer. Vocês estão jogando de brincadeira, mas nós sabemos como é que se joga o jogo, e é melhor o senhor aprender. É impossível governar homens honestos. O único poder que qualquer governo tem é o de reprimir os criminosos. Bem, então, se não temos criminosos o bastante, o jeito é criá-los. E fazer leis que proíbem tanta coisa que se torna impossível viver sem violar alguma. Quem vai querer um país cheio de cidadãos que respeitam as leis? O que se vai ganhar com isso? Mas basta criar leis que não podem ser cumpridas nem ser objetivamente interpretadas, leis que é impossível fazer com que sejam cumpridas a rigor, e pronto. Temos um país repleto de pessoas que violam a lei, e então é só faturar em cima dos culpados. O sistema é esse, Sr. Riarden, são essas as regras do jogo. E, assim que aprendê-las, vai ser muito mais fácil lidar com o senhor. Ao observar o Dr. Ferris, que, por sua vez, o encarava, Riarden viu a súbita contração de ansiedade, o olhar que precede o pânico, como se de repente caísse do baralho uma carta sem marca, que o Dr. Ferris nunca vira antes. O que ele via no rosto de Riarden era a expressão de serenidade luminosa de quem vê de repente a solução para um velho problema obscuro, uma expressão ao mesmo tempo de descontração e entusiasmo, uma clareza juvenil nos olhos de Riarden e um leve toque de desprezo em seus lábios. Fosse o que fosse o significado dessa expressão, pois o Dr. Ferris era incapaz de decifrá-la, uma coisa era certa, não havia naquele rosto o menor sinal de culpa. Há uma falha no seu sistema, Dr. Ferris, disse Riarden, calmo, quase descontraído, uma falha prática que o senhor vai descobrir quando me levar a julgamento por vender 4.000 toneladas de metal Riarden aqui em Danagger. Levou 20 segundos e Riarden sentiu sua passagem lenta, para que o Dr. Ferris se convencesse de que ouvira a última palavra de Riarden. O senhor acha que estamos blefando? Explodiu o Dr. Ferris. Sua voz de repente tinha algo daqueles animais que ele passara tanto tempo estudando, dava a impressão de que estava mostrando os dentes. Não sei, disse Riarden. Nem quero saber. Tanto faz. Será que o senhor vai demonstrar tanta falta de espírito prático? Se um ato é prático ou não, Dr. Ferris, depende do que se quer praticar. O senhor não coloca sempre seus próprios interesses acima de tudo? É precisamente o que estou fazendo agora. Se o senhor acha que vamos deixá-lo impune-se, por favor, queira se retirar daqui. Acha que está enganando alguém? O Dr. Ferris estava quase gritando agora. O dia dos barões da indústria terminou. Vocês controlam as fábricas, mas nós controlamos vocês. E vocês ou entram na linha ou então. Riarden havia apertado um botão.
A senhorita Ives entrou na sala. O Dr. Ferris está meio confuso e se perdeu, senhorita Ives, disse Riarden. A senhorita o leva até a saída, sim? Virou-se para Ferris. A senhorita Ives é uma mulher, pesa cerca de 50 quilos e não tem nenhuma qualificação prática, além de uma eficiência intelectual excepcional. Ela jamais poderia trabalhar como leão de chácara no inferninho, só poderia mesmo trabalhar num lugar pouco prático como uma fábrica. A senhorita Ives mantinha a mesma expressão que teria se estivesse anotando dados sobre faturas. Parada, numa postura de gélida formalidade, ela abriu a porta, esperou que o Dr. Ferris atravessasse a sala e saiu à sua frente. O Dr. Ferris saiu em seguida. Ela voltou alguns minutos depois, rindo, exultante. Senhor Riarden, perguntou, rindo do medo que sentira, do perigo por que haviam passado, de tudo, menos do triunfo daquele momento. O que o senhor está fazendo? Ele estava sentado na posição que jamais se permitira antes, que considerava o símbolo mais vulgar do homem de negócios, estava recostado na cadeira, com os pés em cima da mesa, e ela achou que havia naquela posição uma curiosa nobreza, que não era a pose de um executivo arrogante, mas de um jovem cruzado. Acho que estou descobrindo um novo continente, Genven, e respondeu ele, alegre. Um continente que deveria ter sido descoberto junto com a América, mas não foi. Tenho que falar sobre isso com você, disse Ed Villers, olhando para o trabalhador sentado à sua frente. Não sei porquê, mas o fato é que me sinto melhor só de saber que você está me ouvindo. Já era tarde, as luzes do refeitório subterrâneo estavam fracas, mas Villers via os olhos do trabalhador fixos em seu rosto. Eu me sinto como se não existissem mais seres humanos nem a linguagem humana, explicou Ed Villers. Como se não houvesse ninguém para me ouvir se eu gritasse no meio da rua. Não, não é bem assim que me sinto, não. É assim, sinto que existe alguém gritando na rua, mas as pessoas passam por essa pessoa e seu grito não chega até elas. E não é Hank Riarden nem quem da Nagger nem eu quem está gritando, e no entanto é como se fossemos nós três. Você não vê que alguém deveria ter levantado a voz para defendê-los, mas ninguém fez isso nem vai fazer? Riarden e da Nagger foram indiciados hoje de manhã, por causa de uma venda ilegal de metal Riarden. Vão ser julgados mês que vem. Eu estava no tribunal, lá em Filadélfia, quando eles foram indiciados. Riarden estava muito calmo, me dava a sensação de que estava sorrindo, mas não estava. Da Nagger estava pior do que calmo. Não disse nenhuma palavra, ficou parado, como se o recinto estivesse vazio. Os jornais estão dizendo que os dois deviam ir para a cadeia. Não estou tremendo, estou bem, pode deixar que vai passar. Foi por isso que não disse nada a Dagny, eu tinha medo de que ela explodisse, e eu não. Queria tornar as coisas ainda mais difíceis para ela. Sei como ela se sente. Ah, sim, ela falou sobre o assunto comigo, e não estava trêmula, mas estava até pior. Sabe, aquela rigidez quando a pessoa age como se não estivesse sentindo absolutamente nada, e, escute, eu já lhe disse que gosto de você? Gosto muito, por causa dessa expressão no seu rosto, agora. Você nos ouve, nos compreende. O que ela disse? Estranho, não está preocupada com Riarden, e sim com da Nagger. Disse que Riarden vai ser forte o bastante para suportar, mas da Nagger não. Não que ele não tenha força, mas vai se recusar a aceitar. Ela tem certeza de que da Nagger vai ser o próximo a sumir. Sumir como Elise Wyatt e todos os outros. Entregar os pontos e desaparecer. Por quê? Bem, ela acha que o que está acontecendo é o seguinte: cada vez que todo o peso do momento recair sobre os ombros de um homem, ele desaparece, como um pilar derrubado. Há um ano, a pior coisa que podia acontecer com o país era perder Elise Wyatt. Foi ele que perdemos. De lá para cá, diz ela, é como se o centro de gravidade estivesse se deslocando aleatoriamente, como um navio cargueiro à deriva, passando de uma indústria para outra, de um homem para outro. Quando perdemos um, outro se torna desesperadoramente importante, e ele é o próximo que perdemos. Bem, o que poderia ser pior agora do que todo o carvão do país ficar nas mãos de gente como Boyle e Larkin? E não há ninguém realmente de importância na área do carvão senão quem da Nagger.
Por isso Dagny acha que ele é quase um homem marcado, como se o holofote estivesse sobre ele agora, esperando para ser derrubado. De que você está rindo? Pode parecer absurdo, mas eu acho que é verdade. O quê? É uma mulher muito viva. E tem mais uma coisa em jogo, diz ela. O homem tem que chegar a certo estágio mental, não de raiva nem desespero, mas alguma coisa muito, muito além disso, para poder ser derrubado. Ela não sabe o que é, mas já havia percebido, muito antes do incêndio, que Elise Wyatt tinha chegado àquele estágio e que alguma coisa ia acontecer com ele. Quando viu Danagjer hoje no tribunal, ela disse que ele estava pronto para o destruidor? Foi isso mesmo que ela disse, pronto para o destruidor. Quer dizer, ela não acha que a coisa está acontecendo por acaso, por acidente. Acha que há um sistema por trás disso, uma intenção, um homem. Há um destruidor à solta no país, derrubando as colunas de sustentação uma por uma, para que a estrutura desabe sobre nossas cabeças. Alguma criatura implacável, movida por algum desígnio inconcebível. Dagny diz que não vai deixar que esse homem pegue quem Danagjer. Ela não para de dizer que precisa deter Danagjer, quer falar com ele, pedir, implorar, reavivar o que quer que seja que ele está perdendo, para armá-lo, protegê-lo contra o destruidor, antes que este chegue. Ela está desesperadamente ansiosa para chegar a Danagjer antes dele. Danagjer se recusa a falar com quem quer que seja. Voltou para Pittsburgh, para suas minas. Mas ela conseguiu falar com ele ao telefone, hoje, ainda há pouco, e combinou de vê-lo amanhã à tarde. Ela vai a Pittsburgh amanhã? Está preocupada com Danagjer, muitíssimo preocupada. Não, ela não sabe nada sobre o destruidor. Não tem nenhuma pista sobre sua identidade, nada que comprove sua existência, só o rastro de destruição por ele deixado. Mas ela tem certeza de que ele existe. Não imagina quais sejam os seus desígnios. Diz que nada neste mundo poderia justificá-lo. Há momentos em que ela tem a impressão de que tem mais vontade de encontrá-lo do que a qualquer outro homem do mundo, até o inventor do motor. Diz que, se encontrasse o destruidor, ela o mataria imediatamente, estaria disposta a dar a própria vida só para ser ela descobri-lo e matá-lo, porque ele é a criatura mais malévola que já existiu, o homem que está pondo a perder os cérebros do mundo. Acho que há momentos que nem ela está conseguindo aguentar, nem mesmo ela. Acho que ela não se permite perceber quanto está exausta. Um dia desses, cheguei ao trabalho muito cedo e a encontrei dormindo no sofá de seu escritório, com a luz ainda acesa na escrivaninha. Havia passado a noite toda lá. Fiquei parado, olhando para ela. Não a acordaria nem se toda a estrada de ferro desabasse. Quando ela estava dormindo. Ora, parecia uma garotinha. Como se tivesse certeza de que ia acordar num mundo em que ninguém fizesse mal a ela, como se ela não tivesse nada a ocultar, nada a temer. Isso era o mais terrível, essa pureza imaculada de seu rosto, e seu corpo retorcido de cansaço, na mesma posição em que havia caído no sofá. Ela parecia. Mas por que você quer saber como ela fica quando dorme? Você tem razão, por que eu estou falando nisso? Eu não devia. Não sei por que fui pensar nisso. Não ligue para mim. Amanhã já vou estar bem. Acho que ainda estou meio traumatizado com aquele tribunal. Não consigo parar de pensar, se homens como Riordan e Danagjer vão para a cadeia, em que espécie de mundo estamos trabalhando? E para quê? Será que não existe mais justiça na Terra? Fiz a bobagem de dizer isso a um repórter quando estávamos saindo do tribunal, e ele riu e disse: "Quem é John Galt? Me diga, o que está acontecendo conosco? Não resta mais nenhum homem justo? Será que não há ninguém que os defenda? Você está me ouvindo? Será que não há ninguém que os defenda?" O Sr. Danagjer vai poder atendê-la daqui a um instante, senhorita Taggart. No momento há uma pessoa na sala dele. Queira esperar, por favor, disse a secretária. Durante as 2 horas de voo de Nova York a Pittsburgh, Dagny não conseguira justificar sua ansiedade nem se livrar dela. Não havia por que contar os minutos, no entanto ela sentia uma vontade cega de chegar o mais depressa possível. A ansiedade desapareceu quando ela entrou na antessala do escritório de Kim Danagjer. Havia chegado a ele, nada se passara que impedisse isso de acontecer.
Sentia-se segura e confiante, e muitíssimo aliviada. As palavras da secretária abalaram sua tranquilidade. Você está se tornando uma covarde, pensou Dagny, sentindo um súbito terror sem explicação ao ouvir tais palavras, um terror totalmente desproporcional ao seu significado. Desculpe, senhorita Taggart. Dagny ouviu a voz solícita e respeitosa da secretária, e percebeu que estava parada, em pé, sem ter respondido. O senhor da Nagger vai recebê-la num minuto. Não quer sentar? A voz exprimia uma preocupação ansiosa, por sentir a impropriedade de fazê-la esperar. Dagny sorriu. Ah, não faz mal. Sentou-se numa cadeira com braços, de frente para a secretária. Fez menção de pegar um cigarro e parou, perguntando-se se teria tempo de terminá-lo, esperando que não, porém acabou por acendê-lo com um gesto brusco. Ficava num velho prédio de madeira a sede da grande companhia de carvão da Nagger. Em algum lugar naquela serra que via pela janela ficavam as minas onde no passado quem da Nagger trabalhará como mineiro. Ele jamais tirara seu escritório de perto das minas. Dagny viu as entradas das minas escavadas nas encostas, pequenas molduras de metal que se abriam para um imenso reino subterrâneo. Pareciam precárias e modestas, perdidas nos tons violentos de vermelho e alaranjado da serra. Sob um céu de azul áspero, ao sol do fim de outubro, o mar de folhas parecia um mar de fogo, como ondas prestes a engolir os frágeis portais das minas. Ela teve um arrepio e desviou o olhar, pensava nas folhas vermelhas espalhadas pelas serras de Wisconsin, na estrada de Starnesville. Percebeu que do cigarro que acendera só restava uma ponta. Acendeu o outro. Quando olhou para o relógio na parede, viu que a secretária estava fazendo o mesmo. Havia marcado a reunião para as 15 horas. Já eram 15h12. Queira desculpar, senhorita Taggart, disse a secretária. O senhor da Nagger já deve estar terminando. Ele é muito pontual em seus compromissos. Acredite que é a primeira vez que isso acontece. Eu sei. Dagny sabia que os horários de da Nagger eram tão rígidos quanto os de uma linha ferroviária e que ele às vezes cancelava uma reunião quando a pessoa chegava 5 minutos atrasada. A secretária era uma solteirona idosa de aparência ameaçadora, uma cortesia impecável imune a qualquer choque, do mesmo modo que sua blusa branca impecável era imune a uma atmosfera cheia de pó de carvão. Dagny achou estranho uma mulher endurecida e tarimbada como aquela parecer nervosa. Ela não puxou conversa, estava imóvel, lendo os papéis. Metade do cigarro de Dagny já havia se esvaído em fumaça, e a mulher continuava olhando para a mesma página. Quando levantou a cabeça para olhar o relógio, Dagny viu que eram 15h30. Sei que isso é indesculpável, senhorita Taggart. O toque de apreensão na voz da secretária era inconfundível agora. Não posso entender o que está havendo. A senhora poderia dizer ao senhor da Nagger que estou aqui? Não posso. Foi quase um grito. A mulher viu o olhar atônito de Dagny e sentiu-se obrigada a explicar. O senhor da Nagger me chamou no interfone e avisou que não o interrompesse em hipótese alguma. Quando? A secretária fez uma pausa momentânea, como um pequeno colchão de ar para amortecer a resposta. 2 horas atrás. Dagny olhou para a porta fechada da sala de da Nagger. Ouvia uma voz, mas tão fraca que não sabia se era a voz de um único homem ou de dois conversando. Não podia distinguir as palavras nem o tom emocional da voz ou vozes, apenas uma sucessão monótona de sons, aparentemente normal, sem qualquer indício de estar havendo uma discussão. Há quanto tempo o senhor da Nagger está em reunião? Desde 1 hora, respondeu a secretária, tensa, e acrescentou, em tom de desculpa, a pessoa não tinha hora marcada. Senão o senhor da Nagger jamais teria permitido que isso acontecesse. A porta não está trancada, pensou Dagny, sentindo uma vontade irracional de abri-la e entrar. Era apenas uma porta de madeira com maçaneta de bronze, só exigiria uma pequena contração muscular de seu braço, mas desviou a vista, sabendo que o poder da ordem civilizada e do direito de quem da Nagger era uma barreira mais forte do que qualquer tranca. Quando deu por si, estava olhando para as pontas de cigarro no cinzeiro. Sem saber por quê, sentia uma intensa sensação de apreensão. Então percebeu que estava pensando em Hugh Axton. Ela havia escrito para ele, mandando a carta para o restaurante de beira de estrada no Wyoming. Na carta, lhe perguntara onde ele obtivera o cigarro com o cifrão.
Sua carta fora devolvida pelo correio, com um carimbo informando que o destinatário havia se mudado, sem deixar novo endereço. Irritada, Dagny disse a si própria que isso nada tinha a ver com o momento presente e que ela precisava controlar seus nervos. Mas sua mão trêmula apertou o botão do cinzeiro para fazer as pontas de cigarro desaparecerem. Quando levantou a vista, a secretária estava olhando para ela. Desculpe, senhorita Taggart. Não sei o que faço. Era abertamente um pedido desesperado de ajuda. Não ouso interromper. Dagny perguntou lentamente, como quem dá uma ordem, desafiando a etiqueta da vida profissional. Quem está com o senhor Danager? Não sei, senhorita Taggart. Nunca vi esse senhor antes. Percebeu que o olhar de Dagny subitamente se tornou fixo e acrescentou, acho que é um amigo de infância dele. Ah! Disse Dagny, aliviada. Ele entrou sem dizer quem era e pediu para ver o senhor Danager, dizendo que tinha combinado essa reunião com ele havia 40 anos. Quantos anos tem o senhor Danager? 52, e respondeu a secretária. Acrescentou, pensativa, como quem faz um comentário à toa, o senhor Danager começou a trabalhar aos 12 anos. Após outro silêncio, acrescentou ainda, o estranho é que o homem que está aí parece ter menos de 40 anos. Ele se identificou? Não. Como é que ele é? A secretária sorriu, subitamente animada, como se fosse fazer um comentário elogioso e entusiasmado, mas o sorriso desapareceu de repente. Não sei, disse ela, sem jeito. É difícil descrevê-lo. Tem um rosto estranho. Estavam caladas havia muito tempo, e o relógio já se aproximava das 15h50, quando soou uma campainha na mesa da secretária. Era o sinal de permissão para entrar. As duas se puseram de pé imediatamente, e a secretária correu até a porta, sorrindo aliviada, para abri-la. Ao entrar na sala de Danager, Dagny viu que a porta de saída particular estava se fechando naquele momento. Ouviu o ruído da porta se fechando, o leve tilintar do painel de vidro. Ela pôde ver o rosto do homem que saíra pelo reflexo que ele havia deixado no rosto de quem Danager. Não era o rosto que ela vira no tribunal, não era aquele rosto que conhecia havia anos, de uma rigidez insensível e imutável. Era um rosto que um rapaz de 20 anos gostaria de ter, mas não conseguiria, um rosto do qual fora apagada toda e qualquer marca de tensão, de modo que as rugas das faces e da testa, os cabelos grisalhos, como elementos reagrupados em um novo tema, formavam uma composição repleta de esperança, entusiasmo e serenidade livre de culpa. O tema era salvação. Ele não se levantou quando ela entrou, parecia não haver ainda voltado à realidade do presente e haver se esquecido da rotina adequada, porém sorriu para ela com tamanha simplicidade e simpatia que ela involuntariamente sorriu também. Dagny pensou que era assim que as pessoas deviam sempre se cumprimentar e perdeu a ansiedade, sentindo subitamente que tudo estava bem, que não havia nada no mundo que pudesse inspirar medo. Como vai, senhorita Taggart? Perguntou ele. Desculpe, creio que a fiz esperar. Queira sentar-se. E indicou a cadeira à frente da mesa. Não faz mal, disse ela. Agradeço muito esta reunião. Eu estava ansiosa para falar com o senhor a respeito de uma questão da maior importância. Danager se debruçou sobre a mesa, com um olhar de atenção concentrada, como sempre fazia quando alguém anunciava uma questão de negócios importante, mas Dagny não estava falando com um homem que conhecia, porém com um estranho. Assim, parou, sem saber se valia a pena usar os argumentos que viera preparada para empregar. Danager a olhou em silêncio e então disse: Senhorita Taggart, está fazendo um dia muito bonito, talvez o último deste ano. Tem uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Vamos voltar juntos para Nova York e pegar um daqueles barcos de turismo que dão a volta na ilha de Manhattan. Vamos olhar pela última vez a maior cidade do mundo. Dagny permaneceu imóvel, tentando manter a vista fixa para que a sala ao seu redor parasse de balançar. Esse era o Ken Danager que jamais tivera um amigo particular, que nunca se casara, que nunca fora ao teatro nem ao cinema, que jamais permitira a ninguém gastar seu tempo com qualquer coisa que não fosse trabalho. Senhor Danager, vim aqui falar com o senhor a respeito de uma coisa da maior importância para o futuro do seu trabalho e do meu. Vim falar sobre o seu indiciamento. Ah, é isso? Não se preocupe.
Não tem importância. Vou me aposentar. Dagny permaneceu imóvel, sem sentir nada, perguntando a si própria se era isso que se sentia ao se ouvir uma sentença de morte que se temia, mas na qual nunca se chegou a acreditar. Seu primeiro movimento foi virar a cabeça de repente em direção à porta de saída. Então perguntou, em voz baixa, com a boca contorcida de ódio: quem era ele? Danagjer riu. Se a senhorita já sabe o que sabe, então deve saber também que não vou responder a essa pergunta. Ah, meu Deus, quem Danagjer? Gemeu ela. As palavras dele a fizeram compreender que a barreira de desesperança, de silêncio e de perguntas sem respostas já se erguera entre eles. Seu ódio fora apenas um fio delicado que a segurara por um instante e se partirá. Ah, meu Deus! Você está equivocada, menina, disse-lhe com brandura. Sei como você está se sentindo, mas está enganada. Depois acrescentou, num tom mais formal, como se estivesse se lembrando da maneira apropriada de se dirigir a ela, como se estivesse ainda tentando achar um ponto de equilíbrio entre as duas realidades diferentes. Lamento, senhorita Taggart, a senhorita ter entrado aqui imediatamente depois. Vim tarde demais, disse ela. Vim aqui justamente para impedir que isso acontecesse. Eu sabia. Por quê? Eu estava certa de que o senhor seria o próximo a ser apanhado por ele, seja ele quem for. É mesmo? Engraçado. Eu não imaginava. Eu queria alertá-lo, armá-lo contra ele. Danagjer sorriu. Pode acreditar no que lhe digo, para que a senhorita não fique se torturando por ter chegado tarde. Não teria adiantado nada. Dagny tinha a impressão de que a cada minuto que passava ele se afastava ainda mais para um lugar muito distante, onde ela não poderia alcançá-lo, mas ainda havia uma ponte tênue entre eles, e ela tinha de agir depressa. Debruçou-se sobre a mesa e disse, muito lentamente, com a voz exageradamente tranquila por causa da intensidade de sua emoção: o senhor ainda se lembra do que pensava e achava, do que era, 3 horas atrás? Lembra o que suas minas representavam para o senhor? Lembra-se da Taggart Transcontinental e da siderúrgica Rearden? Em nome delas, o senhor me responde? Ajude-me a entender. Vou responder a tudo o que puder responder. O senhor decidiu se aposentar? Abandonar seu trabalho? Sim. O seu trabalho não representa mais nada para o senhor? Mais do que jamais representou. Mas o senhor vai largá-lo? Vou. Por quê? A isso não vou responder. O senhor, que amava seu trabalho, que só respeitava o trabalho, que desprezava todo tipo de perda de tempo, passividade e renúncia, o senhor acaba de renunciar à vida que amava? Não. Acabo de descobrir quanto eu a amo. Mas o senhor pretende viver sem trabalho nem objetivo? Por que a senhorita diz isso? O senhor vai trabalhar com carvão em algum outro lugar? Não, não é com carvão. Então o que o senhor vai fazer? Ainda não resolvi. Aonde o senhor vai? Não vou responder. Dagny fez uma pausa, para reunir suas forças, para dizer a si própria: não sinta nada, não demonstre a ele nenhum sentimento, não deixe que isso quebre o vínculo. E então disse, com a mesma voz tranquila e controlada: o senhor faz ideia do que a sua aposentadoria vai representar para Hank Rearden, para mim, para todos os que ainda restam? Sei, mais do que você sabe no momento. E isso não significa nada para o senhor? Mais do que você seria capaz de acreditar. Então por que vai nos abandonar? A senhorita não vai acreditar em mim e eu não vou explicar, mas não estou abandonando vocês. Nós vamos ter que arcar com um fardo mais pesado, e o senhor sabe que seremos destruídos pelos saqueadores e permanece indiferente. Não esteja muito certa disso. De quê? Da sua indiferença ou da nossa destruição? Das duas coisas. Mas o senhor sabia, hoje de manhã, o senhor sabia que era uma situação de vida ou morte, o senhor era um de nós, uma guerra entre nós e os saqueadores. Se eu responder que eu sei, mas a senhorita não sabe, vou fazê-la pensar que não estou falando sério. Assim, entenda como quiser, mas minha resposta é precisamente essa. O senhor me explica o que ela significa? Não. Isso a senhorita vai ter que descobrir. O senhor está disposto a entregar o mundo aos saqueadores. Nós não estamos.
Não esteja muito certa disso também. Impotente, Dagny se calou. O que havia de estranho na maneira de Danagjer falar era sua simplicidade. Falava como se estivesse sendo inteiramente natural e, no meio daquelas perguntas sem resposta e daquele trágico mistério, dava a impressão de que não havia mais segredos, e jamais fora necessário haver qualquer mistério. Pela primeira vez, Dagny percebeu, porém, uma ponta de intranquilidade perturbando sua calma radiante. Viu que ele se debatia com uma ideia, hesitou e depois disse, com esforço: "Quanto a Hank Riarden, a senhorita me faria um favor. É claro. Diga a ele que eu, sabe, nunca gostei de gente, mas ele foi a pessoa que sempre respeitei, mas foi só hoje que percebi que o que eu sentia era que ele era o único homem que eu jamais amei. Diga isso a ele e que eu gostaria de poder. Não, acho que só posso dizer isso. Provavelmente ele vai me maldizer por minha atitude. Mas sempre é possível que isso não aconteça. Eu dou o recado." Ouvindo aquela voz cheia de dor oculta e reprimida, Dagny sentiu-se tão próxima a ele que lhe pareceu impossível que ele realmente fosse fazer o que dizia, e assim ela fez uma última tentativa. "Senhor Danagjer, se eu lhe implorasse de joelhos, se eu encontrasse palavras que ainda não encontrei, há alguma possibilidade de convencê-lo a mudar de ideia?" "Não." Após um instante, ela perguntou, com uma voz sem expressão: "Quando o senhor vai se aposentar?" "Hoje." "O que o senhor vai fazer com?" disse ela, indicando a serra que se via pela janela. "A companhia de carvão da Danagjer? A quem vai legá-la?" "Não sei nem quero saber. A ninguém ou a todo mundo. A quem quiser ficar com ela." "O senhor não vai nomear um sucessor?" "Não." "Para quê?" "Para deixá-la em boas mãos." "O senhor não poderia ao menos nomear um herdeiro?" "Para mim é indiferente. Absolutamente indiferente. Quer que eu deixe tudo para a senhorita?" Pegou uma folha de papel. "Se quiser, escrevo agora mesmo um documento deixando toda a empresa para a senhorita." Ela sacudiu a cabeça, num espasmo involuntário de horror. "Não sou uma saqueadora." Ele deu uma risadinha e pôs o papel de lado. "Está vendo? A senhorita deu a resposta correta, ainda que não percebesse. Não se preocupe com a companhia. Não vai fazer a menor diferença eu nomear o melhor sucessor do mundo ou pior ou nenhum. Tanto faz que a fábrica passe para a mão de alguém ou seja abandonada ao mato. Mas sair desse jeito e simplesmente abandonar uma empresa industrial, como se estivéssemos vivendo numa época de nômades sem terra, ou de selvagens que perambulam pela selva. E não estamos? Perguntou Danagjer, com um sorriso ao mesmo tempo de zombaria e de compaixão. Para que deixar um documento, um testamento? Não quero ajudar os saqueadores a fingir que a propriedade privada ainda existe. Não vou cooperar com o sistema que criaram. Não precisam de mim, dizem eles, só do meu carvão, pois que fiquem com ele. Então o senhor está aceitando o sistema deles? E estou. Dagny gemeu, olhando para a porta de saída. O que será que ele fez com o senhor? Ele me disse que eu tenho o direito de existir. Eu não acreditava que fosse possível em 3 horas convencer um homem a virar as costas para 52 anos de vida. Se é isso que a senhorita acha que ele fez, ou se a senhorita acha que ele me fez alguma revelação inconcebível, então eu entendo como está confusa. Mas não foi isso. Ele apenas mencionou os valores em função dos quais sempre vivi, como qualquer homem que não esteja se autodestruindo. Dagny percebeu que era inútil fazer perguntas e que nada tinha a lhe dizer. Danagjer olhou para a cabeça baixa de Dagny e disse, delicadamente: "A senhorita é muito corajosa. Compreendo o que está fazendo agora e quanto isso lhe custa. Não se torture. Não insista." Ela se pôs de pé, ia dizer alguma coisa, mas, de repente, ele a viu olhar para baixo, dar um salto para a frente e agarrar um cinzeiro que estava na mesa de Danagjer. Nele havia uma ponta de cigarro com um cifrão. "O que foi, senhorita Taggart?" "Foi ele, que fumou isto." "Ele quem? O homem que esteve aqui, foi ele que fumou este cigarro?" "Olhe, não sei. Acho que sim, creio que o vi fumar um cigarro, deixe-me ver, não é a minha marca, portanto deve ser o cigarro dele. Mas alguém esteve nesta sala hoje?" "Não."
Mas por que, senhorita Taggart? O que há? Posso ficar com isto? O quê? A ponta de cigarro? Perguntou Danagjer, olhando para ela atônito. É, claro que sim. Mas por quê? Ela olhava para a ponta de cigarro na palma da mão como se fosse uma joia. Não sei para que vai adiantar, só sei que é uma pista para. Dagny sorriu com ironia, um segredo meu. Ficou em pé, parada, relutando em sair, olhando para Danagjer como quem olha pela última vez para uma pessoa que embarca numa viagem sem retorno. Ele compreendeu aquele olhar, sorriu e lhe estendeu a mão. Não vou dizer adeus, disse ele, porque vou vê-la de novo no futuro não muito longínquo. Ai, disse ela, animada, apertando a mão que ele lhe estendera do outro lado da mesa, quer dizer que o senhor vai voltar? Não, a senhorita é que vai se juntar a mim. Havia apenas um leve clarão vermelho acima das estruturas, naquela escuridão, como se as usinas estivessem adormecidas porém vivas, o que era indicado pela respiração regular das fornalhas e as batidas de coração das correias transportadoras ao longe. Riarden estava à janela de seu escritório, com a mão encostada à vidraça. Com a perspectiva da distância, sua mão cobria 1 quilômetro de estruturas, como se ele estivesse tentando segurá-las. Estava olhando para um longo muro de listras verticais, que era a bateria de fornos de coque. Uma porta estreita se abria e deixava sair uma breve chama, e uma folha de coque em brasa deslizava para fora, como uma torrada saindo de lado de uma gigantesca torradeira. A folha ficou imóvel por um instante, depois de ter rachado na diagonal, se espatifou sobre um vagão de carga. O carvão era da Danagjer, pensou. Eram essas as únicas palavras em sua mente. O restante era apenas uma sensação de solidão, tão imensa que até mesmo sua própria dor parecia ser engolida por um enorme vácuo. Na véspera, Dagny lhe falara de sua tentativa inútil e lhe dera o recado de Danagjer. Naquela manhã, ele ouvira a notícia de que este havia desaparecido. Durante toda a noite de insônia, mas as horas de intensa concentração em suas obrigações cotidianas, a resposta àquele recado não lhe saíra da cabeça, a resposta que ele jamais teria oportunidade de dar. O único homem que eu jamais amei. Isso, vindo de Danagjer, que jamais dissera nada mais pessoal do que escute, Riarden. Pensou, por que desperdiçamos isso? Porque nós dois fomos condenados a passar as horas que não estávamos no escritório como exilados entre estranhos antipáticos que nos fizeram abandonar toda a vontade de descansar, de desfrutar as amizades, de ouvir vozes humanas. Será que eu poderia agora recuperar uma hora que fosse das que gastei conversando com meu irmão Philip e dá-la a Danagjer? Quem foi que nos impôs a obrigação de aceitar como única recompensa por nosso trabalho a tortura de fingir amar aqueles que só despertam em nós o desprezo? Nós, que sabíamos derreter pedras e metais para utilizá-los, porque jamais buscamos aquilo que queríamos dos homens. Tentou sufocar aquelas palavras em sua mente, sabendo que era inútil pensar nelas agora. Mas as palavras estavam lá, e era como se fossem dirigidas aos mortos. Não maldigo você por desaparecer, se é essa a pergunta e a dor que você levou consigo. Por que não me deu uma oportunidade de lhe dizer, o quê? Que eu aprovo. Não, isso não, mas que eu não posso nem condená-lo nem segui-lo. Fechando os olhos, Riarden se permitiu experimentar por um momento o imenso alívio que sentiria se também largasse tudo e fosse embora. Juntamente com o choque da perda, sentia uma pontinha de inveja. Por que não me procuraram também, sejam eles quem forem, para me dar aquele argumento irresistível que me faria ir? Mas imediatamente estremeceu de raiva e pensou que mataria o homem que tentasse se aproximar dele, cometeria um assassinato antes que ouvisse as palavras do segredo que o faria abandonar sua siderúrgica. Já era tarde, os funcionários tinham ido embora, mas Riarden tinha medo da estrada que levava à sua casa, da noite vazia que o aguardava lá. Parecia-lhe que o inimigo que eliminara Danagjer estava esperando por ele na escuridão, além do clarão das usinas. Riarden não era mais invulnerável, mas, fosse o que fosse, viesse de onde viesse, o perigo não o atingiria aqui, ele estava protegido, como que num círculo de fogo que afastasse todo o mal. Olhou para a luz branca que tremeluzia nas janelas escuras de uma estrutura ao longe. Era como o reflexo imóvel do sol sobre a água.
Era o reflexo do anúncio de neon sobre o telhado do edifício em que ele estava, Siderúrgica Rearden. Pensou na noite em que tivera o desejo de colocar um anúncio luminoso sobre o seu passado, dizendo: Vida de Rearden. Por que tivera esse desejo? Que olhos ele queria que lessem aquele anúncio? Pensou, com surpresa e amargura, e pela primeira vez, que o orgulho exultante que antes sentia vinha do respeito que ele tinha pelos homens, pelo valor de sua admiração e de seu julgamento. Não sentia mais nada. Não havia homens cujos olhos ele quisesse que vissem aquele anúncio. Afastou-se bruscamente da janela. Pegou o sobretudo com um gesto ríspido que visava trazê-lo de volta à disciplina da ação, jogou-o sobre o corpo, apertou o cinto com um puxão único e se apressou em apagar as luzes com rápidos movimentos dos dedos ao sair da sala. Abriu a porta, e parou. Uma única lâmpada estava acesa num canto da antessala escura. O homem que estava sentado na beira de uma mesa numa atitude de quem espera com paciência era Francisco de Anconia. Rearden ficou imóvel e percebeu, num instante, que Francisco, ainda parado, olhara para ele com o esboço de um sorriso nos lábios, que era como uma piscadela trocada por conspiradores, uma menção a um segredo que os dois conheciam, mas sobre o qual não falavam. Foi apenas um instante, quase breve demais para perceber, porque Rearden teve a impressão de que Francisco se levantara assim que ele entrou, num movimento que exprimia uma deferência cortês. Aquele gesto exprimia uma formalidade rígida, a negação de qualquer presunção, porém enfatizava o que havia de intimidade no fato de ele não ter pronunciado uma só palavra de cumprimento ou de explicação. Rearden perguntou com voz áspera: O que o senhor está fazendo aqui? Achei que o senhor ia querer me ver hoje, senhor Rearden. Por quê? Pelo mesmo motivo que fez com que o senhor ficasse até tarde na sua sala. O senhor não estava trabalhando. Há quanto tempo o senhor está aí? Há 1 ou 2 horas. Por que não bateu à minha porta? O senhor teria permitido que eu entrasse? É um pouco tarde para fazer essa pergunta. Quer que eu me vá, senhor Rearden? Rearden indicou a porta de sua sala. Entre. Acendendo as luzes do escritório, com movimentos controlados e sem pressa, Rearden pensou que não devia se permitir sentir o que quer que fosse, porém teve a sensação de que a vida lhe voltava, sob a forma de uma emoção controladamente entusiástica, que ele se recusou a identificar. O que disse a si próprio foi: cuidado. Sentou-se na beira da mesa, cruzou os braços, olhou para Francisco, que permaneceu em pé, à sua frente, numa atitude respeitosa, e perguntou com um sorriso leve e frio: Por que o senhor veio aqui? O senhor não quer que eu responda, senhor Rearden. Não admitiria a mim nem a si próprio quanto se sente só esta noite. Se o senhor não me perguntar nada, não se sentirá obrigado a negar o fato. Basta aceitar o que já sabe de qualquer modo, o fato de que eu sei, tenso como uma corda puxada, por um lado, pela impertinência daquele homem e, por outro, pela admiração que sentia por sua franqueza. Rearden respondeu: Admito, se o senhor quiser. Que diferença faz para mim o senhor saber? Saber e me importar, senhor Rearden. Sou o único homem perto do senhor que se importa. Mas por quê? E por que preciso da sua ajuda esta noite? Porque não é fácil maldizer o homem mais importante para o senhor. Eu não estaria maldizendo o senhor, se não me procurasse. Os olhos de Francisco se arregalaram um pouco. Depois ele sorriu e disse: Eu me referia ao senhor da Nagger. Por um momento, Rearden fez uma expressão de quem tem vontade de dar um tapa na própria cara, em seguida riu baixinho e disse: Está bem. Sente-se. Esperou para ver como Francisco se aproveitaria daquilo, mas o outro obedeceu em silêncio, com um sorriso que tinha um toque curiosamente juvenil, uma mistura de triunfo com gratidão. Eu não maldigo da Nagger, e retrucou Rearden. Não? A palavra foi pronunciada com uma ênfase singular, em voz baixa, quase cautelosamente, sem nenhum vestígio de sorriso no rosto de Francisco. Não. Não sou eu quem vai julgar quanto um homem é obrigado a suportar. Se ele entregou os pontos, não cabe a mim condená-lo. Se ele entregou os pontos. E não foi isso que aconteceu? Francisco se recostou na cadeira. Seu sorriso reapareceu, mas não era um sorriso alegre. Qual o efeito que o desaparecimento de Danagger terá sobre o senhor? Vou ter que trabalhar um pouco mais.
Francisco olhou para uma ponte negra de aço contra um fundo de névoa avermelhada ao longe e disse, apontando: cada uma daquelas vigas tem um limite de peso que é capaz de suportar. Qual é o seu? Rearden riu. É disso que o senhor tem medo? É por isso que veio aqui? Tinha medo de que eu entregasse os pontos. Queria me salvar, como Dagny Taggart tentou salvar Kendra Nagger. Ela tentou alcançá-lo a tempo, mas não conseguiu. Tentou? Eu não sabia. A senhorita Taggart e eu discordamos sobre muitas coisas. Não se preocupe. Não vou desaparecer. Que os outros todos entreguem os pontos e parem de trabalhar. Eu não. Não sei quais são meus limites e nem quero saber. Só sei que ninguém vai me fazer parar. Sempre é possível fazer um homem parar, Sr. Rearden. Como? É só conhecer o que o motiva. O que é? O senhor devia saber. O senhor é um dos últimos homens íntegros com quem o mundo ainda pode contar. Rearden deu uma risadinha amarga. Já me chamaram de quase tudo, menos disso. E o senhor está enganado. Muito mais do que é capaz de imaginar. O senhor tem certeza? Claro que sim. Íntegro. De onde tirou essa ideia? Francisco apontou para as usinas ao longe. De lá, Rearden ficou a olhar para Francisco sem se mexer e depois se limitou a perguntar: o que o senhor quer dizer? Se o senhor quer ver um princípio abstrato, como a ação moral, sob forma material, olhe para lá. Olhe, Sr. Rearden. Cada uma daquelas vigas, cada um daqueles canos, fios e válvulas foi colocado lá por uma escolha em resposta à pergunta, certo ou errado? O senhor teve de escolher certo e escolher o melhor que conhecia, o melhor para o seu objetivo, que era fazer aço, e depois seguir em frente e ampliar seu conhecimento, e fazer melhor, e melhor ainda, com seu objetivo atuando como seu padrão de valor. O senhor teve de agir com base no seu julgamento. Precisou ter capacidade de julgar, coragem de assumir o que achava melhor e a mais pura e implacável dedicação à regra de fazer o que é certo, o que é melhor, o melhor de que o senhor é capaz. Nada poderia fazê-lo agir em contrariedade ao seu julgamento, e o senhor teria rejeitado como errado, como mau, qualquer homem que tentasse convencê-lo de que a melhor maneira de aquecer um alto forno é enchê-lo de gelo. Milhões de homens, toda uma nação, não conseguiram impedi-lo de produzir o metal Rearden, porque o senhor conhecia o seu valor excepcional e tinha o poder que esse conhecimento confere. Mas o que eu não entendo, Sr. Rearden, é o seguinte: por que o senhor segue um código de princípios quando lida com a natureza e outro quando lida com os homens? Os olhos de Rearden estavam fixos nele com tanta concentração que só lhe foi possível pronunciar a pergunta lentamente, como se o esforço de falar lhe perturbasse a concentração. O que o senhor quer dizer? Por que o senhor não se apega ao objetivo da sua vida de modo tão inequívoco e rígido quanto se apega ao objetivo da sua siderúrgica? O que isso quer dizer? O senhor julgou cada tijolo que existe nesta siderúrgica com base no valor que ele tem para o objetivo de produzir aço. Será que foi igualmente rígido em relação ao objetivo a que se destinam seu trabalho e o aço que ele produz? Por qual padrão de valores o senhor julga os seus dias? Por exemplo, por que passou 10 anos se esforçando ao máximo para produzir o metal Rearden? Rearden desviou o olhar. O leve movimento de descontração de seus ombros foi como um suspiro de relaxamento e decepção. Se o senhor tem que perguntar isso, então não entenderia a resposta se eu a desse. Se eu lhe dissesse que a entendo, mas o senhor não, me expulsaria daqui? Eu já devia ter expulsado o senhor há muito tempo. Portanto, pode me explicar o que quer dizer? O senhor se orgulha dos trilhos da linha John Galt? Sim. Por quê? Porque são os melhores trilhos já feitos. Por que os fez? Para ganhar dinheiro. Havia muitas maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro. Por que escolheu a mais difícil? O senhor já respondeu essa pergunta no casamento de Taggart, a fim de trocar os meus melhores esforços pelos melhores esforços dos outros. Se era esse o seu objetivo, o senhor o atingiu? Houve um silêncio pesado. Não, lhe disse Rearden. O senhor ganhou dinheiro com o metal? Não. Quando o senhor empenha o máximo de energia para produzir o melhor, espera ser recompensado ou punido? Rearden não respondeu nada. Com base em todos os padrões de moral, honra e justiça que conhece,
O senhor está convicto de que deveria ter sido recompensado? Estou, disse Rearden, em voz baixa. Mas, se o senhor foi punido, que espécie de código aceitou? Rearden não disse nada. Francisco prosseguiu. Todos acreditam que viver numa sociedade humana torna a vida bem mais fácil e segura do que lutar sozinho contra a natureza numa ilha deserta. Ora, onde quer que exista um homem que precise ou utilize metal de algum modo, o metal Rearden tornou a vida mais fácil para ele. E para o senhor? Não, lhe disse Rearden, em voz baixa. A sua vida continua como era antes de produzir o metal? Não, respondeu Rearden, num tom que dava a impressão de que ele havia interrompido o pensamento que lhe ocorrera. A voz de Francisco veio súbita e áspera, como se desse uma ordem. Diga. Ficou mais difícil, respondeu Rearden, num tom neutro. Quando o senhor se orgulhou dos trilhos da linha John Galt, disse Francisco, com uma voz ritmada que emprestava uma clareza implacável às suas palavras, em que espécie de homens o senhor estava pensando? Queria que sua linha fosse utilizada pelos seus pares, por gigantes produtivos como Eliso e Yacht. Aqui a ferrovia ajudaria a realizar feitos cada vez mais prodigiosos. Sim, e respondeu Rearden com entusiasmo. O senhor queria vê-la utilizada por homens de mente não tão privilegiada quanto a sua, mas que tivessem a mesma integridade moral que o senhor, homens como Ed Villers, que jamais poderiam inventar o seu metal, mas que se esforçariam ao máximo, trabalhariam tanto quanto o senhor, viveriam de seu próprio trabalho e cada vez que usassem a sua ferrovia agradeceriam silenciosamente ao homem que lhes deu mais do que eles seriam capazes de lhe dar? Sim, disse Rearden com voz suave. O senhor queria vê-la usada por os porcarias incapazes de fazer qualquer esforço, que não possuem a capacidade de um arquivista, mas que exigem uma renda de um presidente de empresa, que acumulam fracassos e exigem que o senhor custeie suas despesas, que acham que seus desejos equivalem ao trabalho do senhor, que suas necessidades merecem mais recompensas que o esforço do senhor, que exigem que o senhor os sirva, que exigem que servi-los seja o objetivo da sua vida, que exigem que a sua força seja um escravo mudo, sem direitos, pagamento nem qualquer recompensa, a serviço da impotência deles, que afirmam que o senhor nasceu para ser escravo por causa da sua genialidade, ao passo que eles nasceram para mandar em virtude da incompetência que lhes é própria, que só cabe ao senhor dar, mas a eles apenas tomar, que cabe ao senhor produzir, mas a eles consumir, que o senhor não merece nenhum tipo de recompensa, nem material nem espiritual, nem em dinheiro nem em reconhecimento, nem respeito nem gratidão, homens que usariam a sua ferrovia escarnecendo do senhor e o difamando, já que não lhe devem nada, nem mesmo o esforço de tirar os chapéus que foi o senhor mesmo que encusteou. Era isso que o senhor queria? O senhor se orgulharia disso? Antes de dinamitar aqueles trilhos, disse Rearden, com os lábios brancos de raiva. Então por que o senhor não faz isso, senhor Rearden? Dos 3 tipos de homens que descrevi, quais estão sendo destruídos e quais estão usando a sua ferrovia hoje? Ouviram ao longe as batidas do coração de metal da usina no fundo do silêncio. O 3º tipo que descrevi, disse Francisco, é o homem que afirma ter direito sobre um tostão que seja ganho pelo suor de outro. Rearden não respondeu. Estava olhando para o reflexo de um anúncio de neon nas janelas escuras ao longe. O senhor se orgulha de possuir uma resistência sem limites, senhor Rearden, porque acha que está agindo direito. E se não estiver? E se estiver colocando a sua virtude a serviço do mal e a deixando se tornar um instrumento usado para a destruição de tudo aquilo que o senhor ama, respeita e admira? Por que não assume o seu código de valores entre os homens, como faz entre as fundições de ferro? O senhor, que não permite 1% de impurezas numa liga metálica, o que permite no seu código moral? Rearden estava completamente imóvel. As palavras que lhe ocorreram à mente eram como o ritmo dos passos naquele caminho que vinha procurando. As palavras eram: a sanção da vítima. O senhor, que não se submeteria às agruras da natureza, a domina e a coloca a serviço de seu prazer e de seu conforto, a que o senhor se submete, nas mãos dos homens? O senhor, que em seu próprio trabalho aprendeu que só se é punido pelo que se faz de errado, quantas punições não tem suportado sem razão? Toda a sua vida o senhor vem sendo denunciado não pelos seus defeitos, mas pelas suas maiores virtudes. Vem sendo odiado,
não por seus erros, mas por suas realizações, escarnecido por todas aquelas qualidades de caráter das quais mais se orgulha, chamado de egoísta por ter coragem de agir com base no seu próprio julgamento e assumir sozinho a responsabilidade pela sua própria vida, chamado de arrogante por ter uma mente independente, chamado de cruel por possuir uma integridade inflexível, chamado de antissocial por ter uma visão que o levou a descortinar novos caminhos, chamado de implacável por ter força e autodisciplina para atingir seus objetivos, chamado de ganancioso por ter o poder magnífico de criar riquezas. O Senhor, que despendeu uma quantidade inconcebível de energia, foi chamado de parasita. O Senhor, que criou abundância onde antes só havia terras abandonadas e homens esfomeados, foi chamado de ladrão. O Senhor, que os mantém a todos vivos, foi chamado de explorador. O Senhor, o homem mais puro e íntegro de todos, foi chamado de amaterialista vulgar. Já parou para se perguntar, com que direito? Com base em que valores? Em que padrões? Não, o Senhor aceitou tudo isso e permaneceu calado. Aceitou o código deles e jamais defendeu o seu. O Senhor sabia quanta moralidade severa era necessária para produzir um único prego de metal, mas deixou que o rotulassem de imoral. Sabia que o homem precisa do código de valores mais rígido para lidar com a natureza, mas achou que não precisava disso para lidar com os homens. Deixou nas mãos do inimigo a arma mais letal de todas, de cuja existência o Senhor jamais suspeitou. O código moral deles é a arma que eles têm. Pergunte a si próprio de quantas maneiras terríveis o Senhor já o aceitou. Pergunte a si próprio o que faz um código moral à vida de um homem, e por que ele não pode viver sem tal código, e o que acontece com ele se aceita o padrão errado, segundo o qual o mal é bom. Quer que eu lhe diga porque o Senhor sempre se sentiu atraído por mim, muito embora ache que deveria me amaldiçoar? Porque eu sou o primeiro homem a lhe dar aquilo que todo mundo lhe deve e que o Senhor deveria ter exigido de todos os homens antes de lidar com eles, uma sanção moral. Rearden se virou para ele e ficou imóvel, uma imobilidade que era como uma interjeição de espanto. Francisco se debruçou para a frente, como se aproximasse da aterrissagem depois de um voo perigoso. Seus olhos estavam fixos, mas seu olhar parecia tremer de intensidade. O Senhor é culpado de um grande pecado, Senhor Rearden, muito mais culpado do que lhes dizem, só que não do jeito que dizem. A pior culpa é aceitar uma culpa imerecida, e é isso que vem fazendo a vida toda. O Senhor vem pagando uma chantagem não pelos seus vícios, mas pelas suas virtudes. O Senhor se dispõe a arcar com o fardo de um castigo imerecido e deixá-lo ficar cada vez mais pesado quanto mais pratica suas virtudes. Mas as suas virtudes são aquelas que mantêm os homens vivos. O seu código moral, o que o Senhor vem seguindo, mas que jamais afirmou, nem reconheceu nem defendeu, é o que preserva a existência do homem. Se o Senhor foi punido por tê-lo observado, qual a natureza daqueles que o puniram? O seu código era o da vida. Então qual é o deles? Qual o padrão de valor que está por trás dele? Qual o seu objetivo final? O Senhor acha que se trata apenas de uma conspiração para despojá-lo de sua riqueza? O Senhor sabe qual é a fonte da riqueza e, portanto, deveria saber que é algo muito maior e muito pior do que isso. O Senhor me pediu que dissesse qual é a motivação que impele o homem. É seu código moral. Pergunte a si próprio aonde o código deles o está levando e o que esse código lhe oferece como objetivo final. Mais vil do que assassinar um homem é lhe oferecer o suicídio como ato virtuoso. Mais vil que lançar um homem numa pira de holocausto é exigir que ele pule para dentro dela, por livre e espontânea vontade, depois de tê-la ele próprio construído. Eles próprios afirmam que são eles que precisam do Senhor e não têm nada a lhe oferecer em troca. Eles próprios afirmam que o Senhor tem a obrigação de sustentá-los porque não podem sobreviver sem o Senhor. Pense só como é obsceno eles oferecerem sua impotência e sua necessidade, a necessidade que tem do Senhor, como justificativa para torturá-lo. O Senhor está disposto a aceitar isso? Quer adquirir, ao preço de sua imensa resistência, de sua agonia, a satisfação das necessidades daqueles que o estão destruindo? Não. Senhor Rearden, disse Francisco, com voz subitamente calma, se o Senhor visse Atlas, o gigante que sustenta o mundo todo em seus ombros, se o Senhor visse o sangue escorrendo pelo peito dele, os joelhos tremendo, os braços estremecendo,
porém ainda tentando sustentar o mundo com suas últimas forças, e se quanto mais ele se esforçasse, mais o mundo lhe pesasse nos ombros, o que o Senhor lhe diria que fizesse? Eu não sei. O que ele poderia fazer? O que o Senhor lhe diria para fazer? Eu diria: sacuda os ombros. O ruído do metal vinha num fluxo de sons irregulares sem nenhum ritmo perceptível, não como o funcionamento de um mecanismo, mas como se houvesse um impulso consciente por trás de cada elevação súbita do som, que depois explodia e se dissolvia no gemido suave das engrenagens. De vez em quando as vidraças estremeciam de leve. Os olhos de Francisco observavam Riordan como se examinassem o impacto de balas sobre um alvo já cheio de furos. Era difícil acompanhar a trajetória dos projéteis. A figura magra sentada na beira da mesa estava ereta, os olhos azuis frios não demonstravam mais que a intensidade de um olhar fixo numa distância longínqua. Apenas a boca inflexível traía uma ruga desenhada pela dor. Continue, disse Riordan, com um esforço, continue. O Senhor ainda não terminou, não é? Mal comecei, disse Francisco, ríspido. Aonde o Senhor quer chegar? O Senhor vai compreender antes de eu terminar. Mas primeiro quero que me responda uma pergunta. Se o Senhor tem consciência da natureza de seu fardo, como é que pode? O grito de uma sirene despedaçou o espaço além da janela, como um foguete que sobe aos céus numa trajetória longa e fina. O som se sustentou por um instante, depois caiu, depois subiu novamente, em espirais, como se lutasse para não perder o fôlego, contra o terror que a forçava a gritar ainda mais alto. Era um grito de agonia, um grito de socorro, a voz da siderúrgica, como o grito de um corpo que não quer se separar da alma. Riordan achou que havia pulado em direção à porta no instante em que a sirene lhe atingiu a consciência, mas viu que se atrasara um momento, porque Francisco chegou à sua frente. Impelido pela mesma reação, Francisco saiu correndo pelo corredor, apertou o botão do elevador e, não conseguindo esperar, se lançou às escadas. Riordan seguiu atrás, e em cada andar olhava para o marcador do elevador. Alcançaram-no na metade do prédio. Antes que a caixa de aço tivesse parado de tremer após chegar ao piso térreo, Francisco já havia saído, correndo em direção ao grito de apelo. Riordan achava que corria bem, mas não conseguiu acompanhar aquela figura rápida que percorria os espaços escuros e os iluminados pelo brilho vermelho das fornalhas, a figura daquele playboy inútil que ele admirara e se odiara por admirar. A torrente que jorrava de um buraco perto do fundo de um alto forno não tinha a cor vermelha do fogo, e sim o branco radiante do sol. Ela escorria pelo chão, desviando-se a esmo e se bifurcando de súbito. Atravessou uma névoa úmida de vapor como uma promessa de manhã. Era ferro líquido, e o que a sirene anunciava era um vazamento. A carga do alto forno tinha sido engaiolada e, ao explodir, arrebentara a porta do vertedouro. O mestre caíra, desacordado, a torrente branca jorrava, lentamente aumentando o buraco cada vez mais, e homens lutavam com areia, água e argila refratária para deter os riachos luminosos que se espalhavam lentamente, devorando tudo o que encontravam, reduzindo tudo a jatos de fumaça acre. Nos poucos instantes necessários para que Riordan entendesse o que via e avaliasse a natureza do desastre, percebeu uma figura surgir de repente ao pé do alto forno, viu um braço nu se levantar e jogar um objeto negro no lugar de onde jorrava o metal líquido. A figura era Francisco de Anconia, e o ato que ele realizara fazia parte de uma arte que Riordan acreditava que ninguém mais aprendia. Anos antes, Riordan trabalhará numa obscura siderúrgica em Minnesota, onde seu trabalho consistia em fechar os buracos abertos nos altos fornos jogando neles argila refratária, para deter o fluxo de metal. Era um trabalho perigoso, que já causara a morte de muitos. Já fora extinto anos antes com a invenção da pistola hidráulica, mas algumas usinas com problemas financeiros haviam tentado utilizar, antes de falir, equipamentos e métodos obsoletos de um passado longínquo. Riordan sabia fazer aquilo, mas desde aquela época jamais conhecera outro homem capaz de fazê-lo. Por entre jatos de vapor, à frente de um alto forno avariado, ele via agora a figura alta e esguia do playboy realizando aquela tarefa com a perícia de um especialista. Um instante depois, Riordan havia arrancado o paletó, agarrado os óculos de proteção do primeiro homem que viu e partido em direção a Francisco. Não havia tempo para falar, sentir ou pensar nada. Francisco olhou de relance,
e o que Rearden viu foi um rosto sujo de fuligem, óculos de proteção negros e um sorriso largo. Estavam sobre um monte escorregadio de lama cozida, à margem do rio de metal branco. O buraco do alto forno estava a seus pés, e dentro dele os dois jogavam argila. De lá escapavam línguas contorcidas que pareciam de gás, era metal fervente. Na consciência de Rearden, só havia uma sucessão de gestos: abaixar-se, levantar o peso, fazer a pontaria e arremessar e, antes que o projétil atingisse o local de destino, invisível dali, se abaixar outra vez para pegar mais um punhado. Nessa consciência só havia lugar para fazer pontaria, salvar o alto forno, manter o equilíbrio precário das pernas, se salvar. Nada mais existia para ele, fora uma sensação geral de entusiasmo nascida da ação, de sua própria capacidade, da precisão do seu corpo, que reagia imediatamente à sua vontade. E, sem tempo de pensar nisso, porém sabendo, apreendendo-o com os sentidos sem passar pela sua censura mental, estava vendo uma silhueta negra de trás da qual partiam raios vermelhos, de trás de seus ombros, seus cotovelos, suas curvas angulosas, raios vermelhos que giravam através do vapor como fachos alongados de holofotes, acompanhando os movimentos de um ser rápido, competente e confiante, que ele jamais vira antes senão de traje a rigor à luz dos salões de festas. Não havia tempo para formar palavras, pensar, explicar, mas Rearden sabia que este era o verdadeiro Francisco de Anconia, era este que lhe vira desde o início e amara. A palavra não o chocou, porque não havia palavra alguma em sua mente, mas apenas uma sensação exultante que parecia um fluxo extra de energia acrescentado à energia de seu corpo. Ao ritmo de seu corpo, com o calor fortíssimo em seu rosto e a noite de inverno sobre seus ombros, Rearden viu de repente que era esta a essência simples do universo. A recusa imediata a se submeter ao desastre, o impulso irresistível de combatê-lo, a sensação triunfante de ser capaz de vencer. Estava certo de que Francisco também sentia aquilo, que fora impelido por aquele mesmo impulso, que era certo senti-lo, certo para os dois serem o que eram. De vez em quando entrevia um rosto cheio de suor concentrado no que fazia, e era o rosto mais feliz que ele jamais vira. O alto forno à sua frente era uma massa negra envolta em espirais de tubos e vapor. Parecia resfolegar, deixando escapar suspiros vermelhos que pairavam no ar, e os dois homens lutavam para não deixá-lo morrer. A seus pés chegavam feixes de faíscas subitamente, morrendo, ignoradas, de encontro às suas roupas e à pele das mãos. O vapor saía mais devagar, em pequenos jatos interrompidos. Tudo aconteceu tão depressa que Rearden só percebeu realmente depois que terminou. Teve consciência de dois momentos. No primeiro, viu o gesto violento com que Francisco lançou a argila no espaço. Em seguida, viu que o súbito movimento para trás de seu corpo não conseguiu neutralizar o impulso para a frente, viu os braços estendidos da silhueta que perdia o equilíbrio, pensou que um salto sobre a distância que os separava naquele chão escorregadio representaria a morte de ambos, e no segundo momento já caía ao lado de Francisco, o agarrava, e os dois se balançavam juntos entre o espaço vazio e o monte de argila, à beira do abismo branco. Depois recuperou o equilíbrio e o puxou de volta, e por um instante manteve ainda o corpo de Francisco apertado contra o seu, como teria segurado o corpo de um filho único. Todo seu amor, seu terror e seu alívio estavam contidos numa única frase: "Cuidado, seu idiota!" Concluída a tarefa, o buraco já totalmente tapado, Rearden percebeu que sentia uma dor nos músculos dos braços e das pernas, que seu corpo já não tinha forças para se mexer, e no entanto sentia-se como se estivesse entrando em seu escritório de manhã, antecipando ansiosamente os problemas que teria de resolver. Olhou para Francisco e percebeu pela primeira vez que suas roupas estavam cheias de furos enegrecidos, que suas mãos estavam sangrando, que na testa havia uma ferida e um filete vermelho descia pelo rosto. Francisco levantou os óculos protetores e sorriu para ele. Era o sorriso da manhã. Um jovem que tinha no rosto uma expressão crônica de indignação e impertinência correu até Rearden, exclamando: "Eu não pude fazer nada, Sr. Rearden", e começou a desfiar um rosário de explicações. Rearden voltou as costas para ele sem dizer uma palavra. Era o assistente encarregado do manômetro do alto forno, um jovem recém-saído da faculdade. Em algum lugar nas margens da consciência de Rearden havia um pensamento, a ideia de que acidentes desse tipo estavam se tornando mais frequentes,
por causa do tipo de minério que estava usando, mas ele agora tinha de usar o minério que conseguisse arranjar, qualquer que fosse. Havia também outro pensamento, a ideia de que antigamente seus funcionários sempre sabiam evitar tais desastres, qualquer um deles teria detectado os sinais do acidente e impedido que ele acontecesse, mas poucos de seus colaboradores mais antigos lhe restavam, e agora era obrigado a contratar qualquer um. Em meio ao vapor ao seu redor, viu que foram os homens mais velhos que acorreram de todos os lados para combater o desastre e agora estavam enfileirados, recebendo os primeiros socorros da equipe médica. Ele se perguntou o que estaria acontecendo com os jovens do país, mas a pergunta foi dissipada pela presença daquele rapaz recém-formado, cujo rosto não suportava ver, por uma onda de desprezo e pela ideia, não expressa em palavras, de que, se o inimigo era esse, não havia nada a temer. Todas essas coisas lhe ocorreram e desapareceram nas escuras margens da consciência. O que as ofuscava era a presença de Francisco de Anconia. Riarden o viu dando ordens aos homens ao seu redor. Eles não sabiam quem ele era nem de onde viera, porém o acatavam. Sabiam que era um homem que sabia o que fazia. Francisco se interrompeu no meio de uma frase, vendo Riarden se aproximar e ouvi-lo também, e disse, rindo: "Ah, desculpe." Riarden disse: "Continue. Por enquanto está tudo certo." Não trocaram palavra enquanto caminhavam juntos na escuridão, rumo ao escritório. Riarden sentia que um riso de felicidade se acumulava dentro de si. Sentia vontade de piscar para Francisco, como se fosse um cúmplice seu que descobrira um segredo que o outro não queria admitir. De vez em quando olhava para seu rosto, mas Francisco não olhava para ele. Depois de algum tempo, Francisco disse: "O Senhor salvou minha vida." O tom com que lhe disse isso valia por um muito obrigado. Riarden deu uma risadinha. "O Senhor salvou meu alto forno." Seguiram em frente em silêncio. A cada passo que dava, Riarden sentia-se mais leve. Levantando bem a cabeça, sentindo no rosto o ar frio, viu a escuridão tranquila do céu, onde uma única estrela brilhava acima de uma chaminé na qual lia a inscrição vertical: "Siderúrgica Riarden." Sentiu-se muito feliz por estar vivo. Não esperava a mudança que viu no rosto de Francisco quando o viu à luz do escritório. Haviam desaparecido as coisas que vira nele ao clarão do alto forno. Riarden esperava um olhar de triunfo, uma expressão zombeteira dirigida a todos os insultos que Francisco já recebera dele, exigindo um pedido de desculpas que Riarden estava ansioso por fazer. Mas, em vez disso, viu uma expressão sem vida, estranhamente melancólica. Machucou-se? Não, não, absolutamente. "Venha cá", ordenou Riarden, abrindo a porta do banheiro. "Cuide de si próprio." "Não. Venha." Pela primeira vez, Riarden sentia-se como o mais velho dos dois. Dava-lhe prazer cuidar de Francisco, sentia um desejo de protegê-lo, uma sensação confiante, paternal, divertida. Lavou a fuligem do rosto de Francisco, aplicou antisséptico e fez curativos em sua testa, em suas mãos, em seus cotovelos chamuscados. Francisco obedeceu em silêncio. Riarden perguntou, no tom de voz que empregava para fazer o maior elogio de que era capaz: "Onde aprendeu a trabalhar assim?" Francisco deu de ombros. "Passei a vida socado em fundições de todos os tipos", e respondeu, num tom de indiferença. Riarden não conseguia decifrar a expressão que via em seu rosto, era apenas um olhar estranhamente parado, como se seus olhos estivessem fixos em alguma visão interior, que lhe contraía a boca no esgar amargo de quem escarnece de si próprio. Só falaram quando voltaram para o escritório. "Sabe", disse Riarden, "tudo o que o Senhor disse aqui é verdade. Mas não é tudo. Há também o que fizemos hoje. Não vê? Nós sabemos agir. Eles não. Assim, a longo prazo, quem vai vencer somos nós, independentemente do que eles fizerem contra nós." Francisco não disse nada. "Escute", disse Riarden, "eu sei qual é o seu problema. O Senhor nunca trabalhou de verdade em toda a sua vida. Sempre o considerei presunçoso, mas agora vejo que o Senhor nunca se deu conta de seu próprio potencial. Esqueça aquela sua fortuna de vez em quando e venha trabalhar comigo. Posso empregá-lo como mestre de altoforno quando quiser. O Senhor não imagina como isso lhe vai fazer bem."
Dentro de alguns anos, o Senhor saberá dar valor à cobre de Anconia e poderá administrá-la direito. Riarden esperava uma gargalhada e estava preparado para argumentar. Em vez disso, viu Francisco sacudir a cabeça lentamente, como se não conseguisse confiar em sua própria voz, como se temesse aceitar a oferta, se falasse. Depois de um momento, disse: Senhor Riarden, creio que trocaria o restante de minha vida por um ano trabalhando na sua siderúrgica. Mas não posso. Por quê? Não me pergunte. É uma questão pessoal. A visão que Riarden tinha de Francisco, que lhe inspirara ao mesmo tempo antipatia e uma simpatia irresistível, era a figura de um homem radiantemente incapaz de sofrer. O que via agora nos olhos dele era o olhar de quem sofre discretamente, controlando-se, com paciência, numa terrível tortura. Silenciosamente, Francisco pegou seu sobretudo. Já está indo? Perguntou Riarden. Já. Não vai terminar o que estava me dizendo? Hoje, não. O senhor queria me fazer uma pergunta. Qual? Francisco sacudiu a cabeça. O senhor estava me perguntando que se eu tenho consciência da natureza do meu fardo, como é que eu posso? Como posso o quê? O sorriso de Francisco era como um gemido, o único que ele se permitira. Não vou mais perguntar isso, senhor Riarden. Já sei. Fim do capítulo 3. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Até o próximo capítulo.